Aqui a gente já é todo global, parceiro. É rápido, pô, tá maluco. Fiz malhação 3 anos seguida, pô. Era eu cabeça. Já sai, meu irmão. Galera do Instagram, vocês estão vendo? Eu vou achando todo aqui. Fala, galera. Boa tarde. Mais um podcast aqui da distribuidora Mundo Maromba. Hoje convidados ilustríssimos aqui, gerente nacional da Black School, Anderson. Prazer. Tatiana, pra quem não sabe o nome da japa, é Tatiana. Tati, representante hoje Rio, Minas. Espírito Santo. É, só gente braba aqui hoje. E nada mais, nada menos do que ele, charuto, italiano. A galera conhece como Charutone aqui na distribuidora. É isso, Charuto? É isso. Né? Vambora. E galera, hoje, mais uma vez falando aqui sobre o mercado de suplementação, mais voltado à Black School, que inclusive, se você não tem uma camisa dessa daqui, o Anderson está aqui, tá? O Instagram dele tá marcado, essas camisas já estão disponíveis, pedidos acima de R$2.000 ganha 20. Podem pedir pra ele. É bom quando a gente tá com gerente. Desconheço essa informação. Bom, galera, você que tá ao vivo aí também no Instagram, se quiser fazer alguma pergunta, vai deixando sua pergunta aí que o Charuto tá acompanhando, eu tô acompanhando aqui. Quiser perguntar alguma coisa sobre a Black School, sobre o Anderson e a Tati, solta a bala. Charuto, como é que você vai começar suas perguntas do dia? Cara, eu vou pular um pouquinho aqui a pauta. Eu quero primeiro conhecer eles. Eu quero saber como é que Justo. o Anderson pediu pra ele se apresentar, falar quem ele é e como que ele chegou no mercado e como ele chegou na Black. Boa. Bom, primeiro um prazer aqui estar aqui na Mundo Maromba, estar com vocês. Super feliz, acho que está numa área que eu vejo que um espírito familiar, de amizade e tudo mais, eu acho que isso é muito importante e isso reflete muito a Black School. Como eu cheguei na Black School foi através do Marcelo Bella, né, o CEO da marca. Sim. E nos conhecemos na igreja. E quando ele me fez o convite, eu estava trabalhando em outro lugar, não tinha nada a ver com suplemento alimentar, era uma área médica. E esse irmão, amigo, foi muito importante na minha vida. E quando ele fez o convite, eu de imediato não vim, não fui trabalhar na marca. Mesmo que era até para ter um recurso melhor, um salário maior, mas eu achei por bem honrar o convite daquele meu amigo naquele momento. Tu veio de qual ramo? Na área médica, vendia eletrodos de eletroneuromiografia, esse tipo de produto, Sim. né? Até o Marcelo te chamar. Até o Marcelo me chamar. Mas eu já vinha da área comercial desde os 17 anos, trabalhando numa marca de sapato, né? Na Clóvis Calçados, que é uma loja muito tradicional de São Paulo, com mais de 50 lojas. E foi ali que eu iniciei minha área comercial, né? Com 17 anos. E nunca mais deixei de trabalhar nessa área. A gente brinca, né? Que você pode estudar para ser engenheiro, estudar para ser um ótimo médico, mas a área comercial você nasce. E eu tenho certeza que Tu é uma tentou fazer vocação. alguma formação? Nem tentou, já foi direto no comercial. A minha formação, na verdade, vem da música, por causa da igreja e tudo mais. Sou formado em baixo. E aí... Ele começou a falar da igreja. Muito bom, é isso aí. Essa é a área que eu vim. Acabou que a gente explica. Mas essa área foi muito importante na minha vida. Eu acho que Tu se formou em música? sim, e essa área me ajudou no processo com lidar com pessoas, né? Porque na música a gente acabou liderando banda e tudo mais nessa parte, e lidar com pessoas, ter esse mecanismo para que tenha essa sinergia e tudo se converse. E eu acho que isso me deu uma base muito importante para fazer o que eu faço hoje. Cheguei a começar administração comercial, fui fazendo, mas realmente o ritmo
quando você está no negócio, é muito intenso. E ali foi seguindo. E foi muito bom na Black School, porque ali foi uma escola. Quando eu cheguei lá, falando um pouquinho dessa parte da pergunta, eu não sabia o que ia fazer. Quando chegou? Quando eu cheguei em 2014, novembro de 2014, exatamente dia 21 de novembro de 2014, foi o meu primeiro dia na Black School. E quando eu cheguei lá, o Marcelo falou assim, eu não sabia o que era BCA, o que era Whey, não treinava, não treino, na verdade, não é a minha... Eu sempre brinco, os caras falam, tá gordinho, tá tudo mais. Eu falo assim, se você quiser, eu mando aqui pra você, eu trago aqui um atleta, mas ele não vai ter o mesmo desconto que eu tenho. Você prefere um bom desconto, uma boa negociação ou um atleta top, maravilhoso? Se você quiser, eu trago o atleta, só que ele não vai ter o desconto que eu tenho. O cara não fica você mesmo e vida que segue. Eu sou vendedor, eu sou vendedor de suplemento alimentar, eu não sou atleta da Black School, né? Senão eu tava em outra área, né? E aí a gente brinca sempre com isso. Mas quando eu cheguei, eu não sabia o que era um BCA, o que era uma proteína, o que era um termogênico. Não tinha noção desse mundo. Chegou para subir um cargo que tu tá mesmo, não? Não. Cheguei lá, na verdade, sem saber exatamente o que eu ia fazer. E aí o Marcelo falou, vai aprendendo aí. Aí o Marcelo foi me participando nas reuniões, me dando essa oportunidade. E graças a Deus. E aí, nisso, eu fui aprendendo o que era. Aí ele falou assim, você vai pegar uma lista, ele tinha uma lista gigante que o Marcelo vem, né, da probiótica, e aí ele tinha uma lista de 11 mil clientes. Ele falou, você vai ligar para cada um apresentando a marca. Então comecei a ligar. Aí o cara, Black o quê? Ninguém sabia. A gente está desde 2014 com as vendas, vai fazer 8 anos. A Black nasceu em 2000? Ela nasceu nos Estados Unidos, 2013, mas no Brasil, efetivamente, as vendas iniciaram em novembro de 2014. Então você está na Black desde o início? Desde o início. Eu entrei em outubro, na verdade, perdão, que eu tinha falado novembro, é que as vendas começaram em novembro. Eu entrei dia 21 de outubro de 2014 e as vendas foram iniciadas em novembro. E aí foi muito bom, porque foi uma oportunidade que eu tive de tomar muito não. Muito não. Não conheço. Black o quê? Ninguém entendia nem. Aí eu falava o nome do Marcelo. O Marcelo Bella, que foi CEO da Probiótica. Aí ele, sim. Aí na hora que eu falava o nome do Marcelo Bella, as pessoas me davam um pouco mais de atenção para falar da marca. E eu mandava a tabela e falava um pouquinho dos produtos. Eram 8 produtos que nós havíamos lançado, né, desenvolvidos lá através da VPX, né, VPX, Estados Unidos. Então veio o primeiro lote. Lembra quais eram? Começou com Bonnie Crush já, não? Não, Bonnie Crush não existia ainda. Nós tínhamos o Hannibal, que era a proteína da carne. Aí nós tínhamos o 4HD, nossa Whey, que era para concorrer com a Optimum Nutrition, com a Gold. Nós tínhamos a nossa Whey Zero, já. Nós tínhamos a Holy Whey, que era a proteína pura, que não tinha flavorizante, não tinha nada. Nós tínhamos o nosso Heart Attack, que era o nosso produto termogênico. Nós tínhamos o BCA Pounder, que era o BCA puro, que nós temos até hoje. Nós tínhamos o Monstrous, com a formulação da VPX também, sensacional. Para mim, assim, um dos produtos mais completos na parte de hipercalórico que tem hoje, ainda. E o BCA, né, eu já falei, que era o nosso... Creatina. Nós tínhamos o nosso Creator e nossa glutamina, que era era em inglês, na verdade, que chamava Shield, de escudo. Lembro disso. Exatamente. Eram esses produtos que nós lançamos. 8 produtos. Maneiro. E aí, eu lembro que o lançamento foi na feira, em São Paulo, em novembro de 2014, e foi muito, muito bom, já com o Eduardo Corrêa como atleta já. Que chancelou, então, ficou lá 8 anos que chancelou, sim, o Eduardo foi fundamental no processo, chancelou de fato a marca. Ele já tinha uma história com o Marcelo, né, nessa área, né, desde a probiótica, a própria Carol Saraiva, que foi lançada através com o Marcelo Bella. Então foi muito bom. Mas voltando ao assunto, eu não sabia o que fazer. E nesse processo, fiquei meio assim, ligando, era só não, porque marca nova, era pré-venda, não tinha nenhum produto disponível para a entrega. Estava chegando dos Estados Unidos, porque o primeiro lote veio sem ser envasado no Brasil. Ele veio pronto, o primeiro lote. Aí já veio envasado. Aí depois, os próximos lotes que a gente começou a fazer o processo de envasar e de importação também. E aí, até ficar envasando todos os produtos aqui no Brasil. E aí, era não, só que isso foi bom. Beleza, vamos para cima. Só que me deu uma oportunidade de vender e o Marcelo falou o seguinte, já existia um supervisor comercial lá, e aí ele falou assim, Dan, você vai, que o pessoal me chama de Dan, você vai agora fazer o pós-vendas. Então, você vai entender
como chegou a carga, se foi bem atendido, se a coisa está rolando bem e tudo mais. Isso me deu a oportunidade de conhecer 360 graus da empresa. Por quê? Quando tinha uma falha no comercial, ia no comercial. Comercial, ó, o cliente falou que mandou o pedido e até agora não foi implantado. Ou inverteu o sabor, era chocolate, vocês colocaram morango. Então eu fui interagindo nas áreas. Um levava o boleto, um mandava o boleto, ia no financeiro. Financeirou. O cliente está cobrando o boleto, até agora não chegou junto. Atrasou a carga, ia lá na expedição. Pessoal, vocês trocaram, a carga chegou ruim, chegou amassada, ia na transportadora. Então eu consegui conhecer 360 graus da empresa através desse pós-vendas. Aí o supervisor, na época, não continuou, e eu lembro que ele tomava muito esporro do Marcelo tal. O Marcelo realmente é muito enérgico naquilo que ele faz, porque ele é apaixonado. É o cara que eu vejo mais apaixonado naquilo que faz nessa área de suplemento alimentar. E Deus me deu essa oportunidade de estar lá. E aí, ele, enérgico, cobrando o processo, e eu falei, o quê? Não quero ir para essa área não, porque eu, no pós-vendas, era eu que cobrava todo mundo. Eu só cobrava, não era cobrado de nada. Eu era o cara que ficava ali. Aí eu falei assim, agora como supervisor administrativo de vendas, eu vou ser cobrado de metas, eu vou ser cobrado de bom atendimento, eu vou passar a ser o cara cobrado. Eu falei, não, quero não, Marcelo. Ele, não, vai você, eu vou te aumentar o salário, você vai ganhar melhor, vai para cima e tudo mais. E eu assumi, já em 2015 isso. Passou os anos, depois assumi a gerência administrativa de vendas nacional. E em 2017, agosto de 2017, ele lançou a linha Caveira Preta. Foi um sucesso absoluto, né? Nós estávamos numa transição de mercado, os produtos importados estavam muito caros, perto dos produtos nacionais, e a empresa ela teve que lançar a linha Caveira Preta para poder adequar a exigência de mercado, senão nós ficaríamos para trás. E foi um sucesso absoluto, foi quando a gente lançou o 3HD, foi quando a gente lançou a creatine, a glutamine e assim por diante, entre outros produtos. O Protein 7, o Mass Gainer, foram todos produtos de absoluto sucesso, líderes na sua categoria, ficou um bom tempo assim nesse processo. E ali eu assumi também a gerência Sudeste, que foi outra situação muito difícil. Eu lembro que eu estava já dominando a área da administrativa ali, tudo bem, estava muito feliz com tudo que estava acontecendo. Foi quando o Marcela, a gerente que nós tínhamos, já fazia um tempo que não batia a meta, fazia 8 meses que não chegava nos números, e ali do Sudeste. E ela descontente, a empresa também descontente, ela decidiu sair, e o Marcelo falou assim, tá contigo. E eu falei assim, não, Marcelo, campo, nunca praticamente fiz campo e tal. Ele, não, tá com você, porque quando eu te pedi para você ir vender numa farmácia, na volta da sua casa, você vendeu. E foi muito interessante sobre visita, né? Eu não era da área, mas a proatividade. Eu indo para minha casa, morava em Cotia, e eu trabalhava em Carapicuíba, que era onde ficava a fábrica, em São Paulo. E ali eu vi uma farmácia, fui lá e ofertei os produtos. E aí não tinha nem os produtos da linha Caveira Preta, ainda estava iniciando, só tinha da linha importada. Mais difícil de vender numa farmácia. E aí o cara ouviu e tudo mais, numa dessa estava o proprietário da farmácia, eu não sabia, eu estava falando com o comprador, não, o vendedor inclusive já passou aqui, mas o seu produto é muito caro, tudo mais, mas eu falei, deixa eu te apresentar, tem uns combos importantes e tudo mais, que vai adequar aqui, vai caber, e eu tenho certeza que você vai ter sucesso. E o proprietário me ouvindo, mas eu não sabia quem era o proprietário. Daqui a pouco ele estava com um espetinho de churrasco, assim, cheio de farofa, assim. Ele tira da boca, assim, vou até farofa, assim, em mim. Falou assim, compra 3.000 do menino. Foi essa frase, que foi minha primeira venda na Black School. Foi através desse... E o Marcelo viu isso e falou assim, você vai dar certo na rua, vai lá, você já conhece tudo aqui dentro. Então você vai dar bastante suporte lá fora. E foi um sucesso, graças a Deus. Eu iniciei em agosto, foi o mês do meu aniversário. E eu bati 14 metas consecutivas na empresa, nacionais. A região Sudeste chegou a representar até 70% do faturamento da empresa. Então eu fazia Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo como gestor, gerência regional. E continuava com a gerência ainda administrativa, ainda tocando em conjunto. Na última semana eu ficava na empresa tocando fechamento, estratégias e tudo mais. Isso me deu uma bagagem maravilhosa. Em 2018 para 2019, a empresa mudou um pouquinho a logística, os gerentes de campo foram remanejados, incluindo a mim, que voltei a ficar só na gerência administrativa e foi contratado um gerente nacional. Aí veio pandemia, veio uma série de fatores e hoje, novamente, agora, eu estou auxiliando no campo de novo.
E para mim o campo é maravilhoso, porque é aqui que acontece o jogo, né? A gente fala que lá dentro da empresa é o vestiário, mas o jogo acontece aqui fora. E aí eu tenho essa oportunidade de ouvir as críticas na cara, de quantas discussões da Daniel a gente já teve de negócios bem enérgicos, e isso me faz crescer como profissional, como pessoa, e ver onde eu posso melhorar como pessoa, profissional, e onde a empresa pode melhorar também. Então, eu levo os assuntos em loco. Não é um cara lá atrás, o telefone, no ar-condicionado. Vamos lá, pra cima, hein, Tati? Tem que vender, conto com você. Isso é fácil fazer. Você tem que estar em loco muitas vezes, ali no dia a dia, sentindo a dor do consultor, sentindo a dor do revendedor, para que você consiga trazer soluções efetivas e trazer resultado. E desde que eu retornei também, em agosto, por incrível que pareça, essa coisa, que foi agosto do ano passado, nós batemos todas as metas consecutivas novamente. Maneiro. É isso aí. Falei muito, né? Mas Não, é mas isso aí. pô, eu não conhecia a tua história toda, não. Maneiro. Sabia que tava lá desde o início. E falar, né, que a oportunidade, nós estávamos falando isso. Falar que a oportunidade veio do Marcelo. Realmente, através ali de uma questão pessoal, né, da igreja. Sou da Bola de Neve. E aí ele me conheceu ali, eu estava pregando, como você fala, pastor, realmente estava ali naquele dia na figura. Pastor, Exato. Vendedor, gerente, administrador, monstro. Na verdade, eu acho assim, Deus nos dá oportunidades. Você entra naquela porta, mas se manter naquela porta, e vai fazer 8 anos que eu estou lá desde o início, é competência. O Marcelo ter me contratado foi amizade. Eu ter continuado e crescido lá dentro foi competência. Eu tenho certeza, se não tivesse resultado, nós continuaríamos com a amizade, sendo irmãos em Cristo, mas com certeza não estaria lá. E graças a Deus, muitas coisas se passaram, e eu sei ainda que tem muito a crescer, a acrescentar lá. E ali realmente foi minha faculdade, ali foi minha pós-graduação. Colégio ainda, né? Ali foi meu primário. E toda a evolução, e eu sei que ainda tem muita coisa para aprender e para fazer. Para que serve o BCA? Eu tô aprendendo ainda. E tu, Tatiana, conta pra gente. Como é que você saiu lá do Japão, veio parar aqui? Boa tarde. Ele já sabe que eu estive no Japão, né? Minha história é bem intensa, né? Vamos pular um pouquinho as partes, assim. Realmente, eu estive no Japão, fiquei lá, trabalhei. Como o Marcelo ama contar isso, né? Você morou quanto tempo no Japão? Eu fui e voltei, acho que eu fui umas 3 vezes pra lá, fui e voltei, mas contado no geral foram 4 anos. E aí lá a gente trabalha muito, né? Lá a gente tem uma carga horária muito puxada, uma carga horária ali de 14, 15 horas. Então, trabalhar, a gente já... Eu vim, né? A minha família vem de comércio já desde que eu me conheço como pequena. E aí, meus pais quebraram e a gente tá em cima, né? Depois a gente cai, né? A gente desce. E é adolescente, né? Então, assim, é difícil aceitar. Então, eu fui pro Japão, sofri demais lá. Comi o pão que o diabo amassou lá. Mesmo porque, né, eu tenho os traços orientais e não sabia falar o japonês. Então, eu era discriminada demais. Nossa, como que eu fui discriminada lá? Mesmo tendo os traços, você não sabia falar. Principalmente por eu ter os traços, eu não saber falar a língua, né? Então, por exemplo, vai o Daniel, vai você, vai o Anderson. Nossa. Vocês vão ser muito bem tratados, diferente de mim, né? Entendi. Mas passou, foi. E aí, quando meu irmão voltou, o meu irmão do meio, foi ele que entrou no suplemento. E ele entrou na época da Neonutri ainda, que foi indicação de um grande amigo nosso de Minas, né? Então, acho que todo mundo, quem não sabe, toda a minha família é do suplemento. Então, assim, nós entramos todo mundo através de uma indicação. E aí, ele estava na Neonutri, eu estava trabalhando numa distribuidora do sul de Minas, né? E aí, o meu outro irmão falou assim, ô Tati... E aí, o meu outro irmão, naquela época, estava na Nutrilatina. Um na Neonutri e um na Nutrilatina? Nutrilatina. E aí, ele ligou pro meu irmão da Neonutri na época e falou que queria, né? O meu irmão, dentro da Black. Eu conto isso Pode falar o nome, até hoje. Bruno tá do Bruno. Pode falar. Não, eu conto pro Anderson até Aqui hoje. dentro da distribuidora é Goku e Gohan, né? Que a gente não consegue gravar. Eu já falei lá, você viu que eu já falei lá em Você cima. não consegue gravar quem é Bruno, quem é Thiago, então é Sim. Goku e Gohan. Porra. Aí lembra, né, Dan? Naquela época ele falou que queria o Bruno. E o Bruno não podia entrar. Quem queria?
Ele. Já pra Black. Ele Exato, queria o eu já Bruno, era- né? tava na Eu já era o Ele supervisor na época administrativo e liguei pro Bruno, procurando ali. Algumas áreas ainda não estavam ainda com consultor. E uma marca nova, né? Você sabe como que é? Os caras ficam cheios de preconceito. Ah, não sei, Pô, né? não. Vou Sim. largar. Teve Foi. um seguidor aqui, que ele perguntou, será que a Black School vai continuar usando o nome do Cedric nos produtos? Tem a linha Cedric? Tem, na verdade, são detalhes aí ainda da parte de marketing, mas o Marcelo preservou, porque o Marcelo, homenagem. assim, nesse sentido, ele é muito humano, né? Sem rasgação de seda. Porque ele é um cara duro, difícil muitas vezes de lidar, sim, porque, como eu falei, ele é apaixonado por aquilo que ele faz. Mas sem rasgar a seda, ele é muito humano. Ele tem um coração, uma das pessoas assim com o maior coração que eu já conheci na minha vida. É tanto que deu oportunidade para alguém que não era da área, né? E ele tem isso. E o Marcelo está fazendo esse projeto. Então, os familiares do Cedric vão continuar recebendo royalties para poder continuar honrando aquele contrato que foi feito. Então, o Marcelo vai manter. Não estava nem sabendo quais são os produtos. Na verdade, a gente estava... Já está divulgado isso? Já foi Ah, divulgado? por exemplo, o nosso pré-treino com o nome Cedric. Então, isso gera royalties. E através Mas é disso- outro produto? Não, é os mesmos, a gente está Só trazendo para a assinatura do Cedric. Entendi. Mas não é o mesmo exatamente porque teve uma nova formulação. Tá. Então agora tem citrulina, tem Legal. a betalanina sempre teve, né? Mas agora Não. no Na rótulo, fórmula, né? na fórmula. Legal colocar a citrulina. Qual produto, por exemplo, que tá vindo com essa formulação nova? Todos os Bone Crushers Bom, citrulina. já vem já com a nova formulação. Não vai Foi- lançar nenhum produto novo em homenagem ao Cedric, isso não. Nesse momento São os desconheço. produtos assinados. Exato. E agora também tem o próprio Sérgio, né? Que está na marca aí. Também provavelmente o Marcelo. É o novo atleta. Exato, que já esteve conosco lá em São Paulo. Foi um sucesso. Tá. Voltando, Tati, aí o Anderson chamou o Bruno pra sair da Neo Nutri E ele pra não- Black. E ele tava bem, né? Não tinha como ele sair. Aí o Bruno falou, Tati, entra lá como minha proposta aqui no Rio. Você tava no aí, sul de Minas, né, No sul de Tati? Minas. Eu falei, ai, Você tava caramba. trabalhando lá Eu tava trabalhando numa distribuidora do sul de Minas. Trabalhei lá. Na rua mesmo? Suplemento, né? Não. Também. E aí, fui. Falei, então vamos. Fui. E aí a gente tinha uma meta no sul de Minas, né? Naquela época, se eu não me engano, era 30 mil. Coisa pouca, né? Mas também eram poucos itens, né? E naquele primeiro mês que eu entrei, eu não esqueço, eu coloquei, né? Porque foi só no sul de Minas, coloquei 80 mil no mês. Aí ele ficou doido, né? Aí ele ficou louco. E aí a gente começou a trabalhar. Aí o meu outro irmão, o Thiago, ele saiu da Nutrilatina, né? E aí ele foi pra Black também. Enfim, teve vários percalços aí no meio. Chegou uma hora que a gente ficou os três na Black School em Minas Gerais. Quando o Dan me chamou, foi em 2017, né? Ele falou, Tati, não, o Bela quer falar com você. Eu falei, então vamos pra Black, tudo, ouvi, né? E aí o Bela queria que viesse um dos três aqui pro Rio. Não deu nome. Não, vai ele, ou vai ela. Não, um dos três. E aí eu falei, caramba, e agora, né? E eu lembro que bem nesse período, meu irmão Bruno estava indo para Las Vegas. Acho que a gente estava também na Power One na época. Ele ganhou uma passagem para lá, ele foi. Ficou eu e Thiago. E aí ele ficou me pressionando. Preciso de uma resposta até quinta-feira. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou largar tudo? Como é que eu vou embora pro Rio? Não sabia nem o que era Avenida Brasil. Isso em que ano? Isso foi em setembro de 2017. Detalhe, foi em Rock in Rio. E eu não conseguia, não achava passagem, não achava hotel, não achava nada. Por isso que, assim, eu falo que tudo na minha vida também é Deus. Eu creio muito, porque eu falava, se for da tua vontade, tudo vai dar certo, né? Porque não tinha hotel, Daniel, não tinha passagem, não tinha nada, era Rock in Rio. E aí eu consegui um hotel no Catete, fiquei um mês no Catete, lembra? Fiquei um mês no hotel. Já rodando. Não, e eu falei, caramba, e agora? Tô ferrada, o que eu vou fazer? Que é caro, né? Manter. E não conhecia nada, né? Então, assim, vou até mencionar aqui, mas eu devo muito pro Danilo, da Nutrata. Aham. Porque o Danilo foi ele foi quem falou, Tati, você vai morar aqui. Aqui você tem caminho para tudo. Vai morar lá. Vai morar na Barra. Apesar de ser longe, eu acho que vai ter uma segurança maior para você, enfim.
Então, assim, o Danilo me deu muito suporte aqui no Rio. E só uma vírgula, o Danilo chegou a trabalhar na Black School. O Danilo trabalhou na Black, foi bem no início, E ele né? dividia a região com o Ramiro, que era um outro consultor na época. Foi. E aí tava tendo alguns conflitos de área. Vendeu na loja que tem na minha área. E criou bastante estresse. E o Danilo, sendo o Danilo, um cara fora da curva, Fantástico, né? amigo nosso. E ele falou assim, Dan, ele teve uma oportunidade. Ele falou, eu prefiro abrir mão e não ficar tendo essa... Foi. E ele foi quando ele saiu da Black. E ele foi super... Né? Mas quando tu veio pra cá, o Rio já era do Danilo e do Ramiro. Não, o Danilo já tinha caído fora. Entendi. Era do Ramiro com o Paulo. Isso. E aí, por motivos da Black lá, né, deles, Tu assumiu e eles dois tinham saído já. É, porque vende resultado, né? Sim. E aí tava naquela época de briga de tráfico, aquela coisa toda, tava bem conturbado. Eles, a gente não tá podendo, meio, né, zona sul ali, não posso... Aí a gente falou, cara, o resultado, as pessoas continuam tomando suplemento e tudo mais. E aí o resultado não tava vindo. Foi quando o Marcelo falou, eu preciso de alguém na tua pegada, no trabalho que vocês fizeram em Minas, que foi sensacional. E eu queria que vocês agora trouxessem esse trabalho pro Rio de Janeiro. Aí continua aí, Tati. foi exatamente isso. E aí foi um desafio. Acho que o Rio de Janeiro, para mim, foi meu maior desafio. Não foi nem o Japão. Apesar de falar, né, a língua, o português, tudo, mas imagina, eu vim sozinha, não sabia nada, não sabia onde eu morava. Dirigi aqui, quantas vezes eu entrei nas comunidades, entendeu? E não sabia como sair. Então, assim, eu já passei muito perrengue aqui dentro. Mas nunca me aconteceu nada. E eu falava muito com Deus. Falei, ai, meu Deus, se for da tua vontade, vai dar tudo certo. E nada comigo vai acontecer. E assim foi. E assim, uma coisa que eu não tenho preguiça de trabalhar, né? Então, fui na pegada. E aí, o Anderson começava a me cobrar muito, pedido, né? Faz parte, normal. Só que a gente deslanchou, né? Eu acho que nós deslanchamos um período aí, tivemos uns problemas no meio do caminho, né? Como faz parte. E eu falo que o pessoal ainda brinca muito comigo, né? Eu pedi demissão da Black durante um período. Eu ia perguntar isso. A gente, Eu ia colocar isso A gente aqui. tava aqui em 2017, você entrou. Aí tu foi até 2019. E aí ela fica rindo, ela acha engraçado o vídeo de demissão. Ela tá zombando de você. Pois é, Como é que faz absurdo. isso? Na cara do gerente. É, nós estávamos numa época de transição de preço muito agressiva. Houve uma mudança de custos do fornecedor muito forte, e isso fez com que o produto se encarecesse muito nesse período, e teve muito estresse de ruptura, porque nós vendemos muito, volumes grandes, só que com isso, para você comprar matéria-prima, você precisa de caixa, mas você já tinha financiado o mercado. E nisso a gente teve rupturas nessa época, então teve muito estresse. Nós entregamos todos os pedidos que foram feitos, a gente honrou, mas há alguns momentos, de fato, houve ruptura. E aí, para o vendedor que está no campo, ela é a Black School aqui. Então, quem tomava a porrada é o vendedor, não necessariamente o gerente, o proprietário e tudo mais. Claro que respinga, mas a porrada direta, né, ali ao vivo e a cores, representando a fábrica. ela era a fábrica, que ela era a Black School, né? A gente sempre fala, eu não sou da Black School. Eu tenho um dilema que nós somos a Black School, né? Não é só vestir uma camiseta, é ser aquela marca, né? E eu vejo que aqui no Mundo Maromba, no que vocês fazem, todos os funcionários do Charuto é exemplo disso, é visível, não dá para pensar ele em outro lugar. Tem coisas que é engraçado, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas eu não tenho plano B. Para mim, quem tem plano B não foca no A. Faz sentido. A minha parada é lá, até o dia que eu morrer. Se por opção da empresa me dispensar, eu vou ter que me reinventar. Mas essa não é a minha visão, né? E aí a Tati sofreu muito nesse processo, principalmente. E aí um dia a gente tinha alguns grupos lá, e aí a gente teve um problema, interno, uma discussão financeira e tudo mais, sobre boleto e tudo mais, de um estresse. E aí a Tati explodiu, foi o estopim dela. Não, é legal, porque não teve um escândalo gigante pra Tati ter saído. Foi realmente uns dias, sei lá, ela não tava bem, e aí vice-versa eu tava bem. E ela falou assim, Dan, eu Vou embora. Vou sair! eu não aguento mais, chega. Eu falei, Tati, você tem certeza que tá fazendo? Tentei ainda, né, reverter o processo, mas quando uma pessoa toma uma posição, você tem que respeitar. Por mais que ela... E o Marcelo fala isso. Tu não tentou, dar uma segurada? Fica, japonesa. Totalmente, na verdade,
Só que a Tati, assim, ela tem muita personalidade. E aí, o que aconteceu? A gente respeita, por mais que a gente... ela trabalhava ainda com outro menino, que era o Vitor, que era preposto, trabalhava junto. Hoje tá na Option Nutrition. E aí a gente falou assim, ó, eu quero sair. Eu falei, tá bom. Aí avisei o Marcelo respeita. Ela formalizou e saiu, mas com muita dor no coração. E a família continuou. Mas fala aí, Tati, você nunca deixou de ser caveira. Conta aí essa parte, que é muito boa. Uma vez caveira... É verdade, eu não tem como negar, né? E aí, recebi uma proposta da outra empresa, fui... Não, outra empresa não tem como. Tem que falar nomes, tem que trabalhar direitinho. Pô, Pode, não tem problema. Teu gerente tá aqui. Você voltou pra Black. Vai. Melhor não falar o nome da outra empresa, eu vou aceitar, mas se você puder falar a história direitinho... Não vai falar mal, Não vai falar mal, vai falar a verdade. Aí, durante o período que eu tava na Black, o Thiago, nesse meio tempo, meu irmão, ele entrou na Max Titânio. E ali ele ficou. Então, no período Thiago saiu da Black também? O Thiago saiu. Tá. Porque aí a Max pegou ele. E aí, num período ali de um... O cara mais caveira de todos, assim, que nunca nos deixou, Bruno. eu quero deixar aqui, Bruno Tadokoro. Você é meu irmão, nunca me largou, viu? Melhor representante da Black, né, cara? Melhor, maior, o japonês mais bonito de BH. Conta, japonês. Aí, tá, aí eu peguei, durante os 3 meses anterior, o gerente na época era o Alan. E ele aliciava o Thiago, meu irmão. Alan. Falou que queria. Alô, Alan! Inclusive tá me devendo e não me paga. Vou botar no ao vivo, tô nem aí. Tá me devendo e não me paga, Alan. E aí? Tô nem aí. E Tá aí? me devendo mesmo? Eu gosto assim. Vou falar logo, pô. E aí, ele disse que me queria no time dele de qualquer maneira, enfim. Fui pra Max Titânio. Fiquei 1 ano nela. Qual área? Zona Norte. Do Rio, né? Zona Norte. Não, desculpa, Zona Oeste do Rio. E assim, foi fantástico também, não vou negar, não vou cuspir no prato que eu comi. A marca em si, nossa, eu vim. Boa de trabalhar? Ó, se eu for te falar assim, eu como representante na rua, cara, ela é fantástica. Ela, né, eu tinha uma demanda dela, era fácil de Vender. trabalhar. É o que eu falo. Uma coisa é você ser vendedor de Coca-Cola. Outra coisa é você ser um consultor, como diz, né? Como diz a Black School. Que realmente, porque a Black School, ela tem um nome forte. Ela tem um nome, todo mundo conhece a Black School. Mas a gente sofre um pouco mais com a demanda. Não tem como negar. Você pega a Integral Médica, você pega a Max Titânio, você tem uma demanda mais espontânea. Então a gente, é o que eu falo, olha, os representantes da Black School, eles são caveira. Porque a gente luta mesmo, a gente briga. Sofre com a questão de precificação, Precificação. Porque assim, né? uma coisa, Daniel, qualidade é diferenciada. você mesmo, o próprio Daniel mesmo, né? Eu como representante, você como comprador, você me questiona, pô, mas, cara, teu preço tá igual. Se o teu preço não estiver mais baixo, a minha demanda vai ser de outra marca, ok? Né? Eu entendo e vou compreender. Porém, a gente na Black School, a gente não pensa assim. Nós temos, né, nós fomos doutrinados, né, de uma outra maneira. Por quê? A Black, ela veio como importada. Você entendeu? Então, a Black nunca foi barato. A Black, ela sempre foi um produto mais elitizado, não desmerecendo ninguém. Vou fazer uma pergunta, Anderson. Quando a Black era importada e depois veio a linha Caveira. A linha Caveira é mais barata, é tipo a metade do preço, quase alguns itens, tipo creatina, glutamina, acho que era metade do preço. Eu lembro que eu comprava as duas. A gente entrou pra brigar realmente com as nacionais. Sim, você tinha dentro da própria Black, você tinha uma linha importada e uma linha nacional, Exato. uma linha mais cara, uma linha mais barata. Mas a questão é, quando você vende um produto mais caro, às vezes você vende menos unidades do que o mais barato, mas o faturamento ainda é maior. O que eu quero entender é, quando você fez a linha Caveira, por mais que fosse mais barato, vendia tanto a mais, que a importada, que o faturamento da Caveira Preta era maior do que o da importada? Sim, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, houve muitas mudanças de mercado, né? Desde, se você pega 2012, você era um tipo de mercado, não existia a internet, né? A internet, quando existia 2 sites grandes, que era um aqui da Mundo
Era o Corpo Perfeito. Corpo Perfeito e Netshoes. Isso. Praticamente dominando, né? E depois foi iniciando, aí depois veio o Marketplace. Houve muitas mudanças de mercado. E A isso fez gente era tão carente nessa época de site, que eu lembro que a galera comprava de site americano. A gente comprava de site lá de o fora. bodybuilder.com. O SuperPZ e o bodybuilder.com. Exatamente. Então houve uma mudança de mercado muito brusca, muito grande, de 2012 para frente. Em 2014, a gente entrou com a nossa linha importada para concorrer com Optimum Nutrition, com Dymatize, com esse tipo de nível de produto que até hoje a gente ainda preserva essa linha e que ainda é um sucesso. Porém, Zero, né? O HDB, exatamente, o de alto nível, né? E aí quando a gente lançou a linha Caveira Preta, foi de fato para conseguir tentar trabalhar dentro do mercado nacional. Só que nós tínhamos alguns parâmetros lá. Por exemplo, a FDA ela permite uma diferença de 10% para cima ou para baixo. Já no Brasil permite 20% para cima ou para baixo. E nós sempre trabalhamos num parâmetro internacional. Então, nosso produto, mesmo sendo Caveira Preta, respeita os parâmetros do importado. Porque é uma questão de conceito. Lá fora é 10%. Exato. É um padrão de conceito do Marcelo. De a gente chamar de true label. Ou seja, o que está no pote, no rótulo, tem que estar lá dentro, obrigatoriamente. Você não pode enganar o consumidor. Né? E isso é uma coisa que é imutável lá dentro. Então, o Marcelo, às vezes, ele não fazendo esse tipo de processo, ele ficava desprecificado. Então, mesmo com a linha nacional, a gente começou a ficar mais caro. Porque preservava-se qualidade de proteína, a gente continua utilizando ainda muitas vezes a Milk Special, né, que é uma proteína importada, com solubilidade maravilhosa, com tecnologia diferenciada, né? A gente usa sempre aromas muito top, por exemplo, chocolate, a gente usa o cacau, então, que é mais caro do que um aroma, né, não natural. Então, são coisas que vão acontecendo que por isso que a linha Caveira Preta, ela vendeu muito mais. Por que ela vendeu muito mais? Porque era uma necessidade de mercado. Se nós continuássemos somente, ia acontecer o que aconteceu com a Optimum Nutrition, né, que foi se esvaziando ali no mercado e tanto que hoje também está se adequando a esse novo processo. Que acho que vale até dizer que são vocês que fabricam, né? A linha deles, gourmet, não a linha da Optimum Nutrition, né, a Gold Standard, mas a linha gourmet deles, nós estamos fazendo lá com todo um processo, né? E a gente passou, acho que, muitos meses para poder ser homologado nesse processo. A gente está muito feliz e eu acredito que eles também muito felizes com a melhor marca e melhor fábrica hoje, eu acredito, da América Latina, porque o prédio ali não foram anexos que foram sendo construídos conforme, às vezes, os nossos concorrentes. Ali foi uma planta projetada especificamente, o Daniel já esteve lá 2 vezes, se eu não me engano, e foi projetada especificamente para suplemento alimentar. Então, de todas as marcas, a única que foi homologada, isso depois numa outra oportunidade com o Marcelo Bella aqui, com certeza vai ser um prazer de ele estar aqui e ele vai ter mais detalhes nesse sentido, porque essa parte eu não cuido, né? Eu cuido do comercial Black Skull, ainda a Optimum e tudo mais, eles têm o comercial deles, não mistura com o nosso, mas a parte Fabril, de fato, fomos homologados, o único homologados para fazer o invase Optimum Nutrition da linha gourmet deles. A gente é muito feliz Eu acho nisso. isso legal você falar, porque aquela pessoa que pensa, a Black Skull não é tão boa. É tão boa ao ponto de ter sido escolhida para fazer o que é considerado o melhor whey do mundo, o whey mais vendido do mundo. Então, todo mundo que enaltece a Optimum pode hoje entender a grandeza que a Black Skull tem, que é Exato. a marca, né, a fábrica, que é a GDS ali, para quem não Isso. entender quando comprar e vier GDS. Grow Dietary Suplementos. A GDS que fabrica, a Black Skull fabrica também a Optimum, então acho que agrega um valor para a Black Skull muito forte isso. E a gente é muito feliz, assim. Como eu falei, o Marcelo acho que está fazendo 40 anos de mercado e ele não é um empresário do ramo. Ele é apaixonado por aquilo que ele faz. Sim. E pessoas apaixonadas por aquilo que faz não faz só por dinheiro. Então, a diferença que eu acho que o consumidor da Black Skull, nós estávamos falando antes de começar, essa conexão com o BOP, essa conexão com aquilo que é certo, com aquilo Identidade, né? há um lifestyle muito grande nesse processo, então a marca realmente ela é engajada com o bodybuilder, ela é engajada com o atleta, ela é engajada realmente com a área, não é só
marketing, só uma coisa plastificada, superficial. Ali há paixão por aquilo que faz e a gente realmente se dedica. Mas continua lá, Tati. A sua história aí do Rio. E aí deslanchou, foi fantástico Foi, o né? resultado. E aí depois a Tati voltou. Foi, né? Não, Acho mas que calma foi aí. fantástico. Primeiro ela estava na Black, aí ela foi trabalhar na Maxi. Aí por que saiu da Maxi e foi pra Black? Eu Ai, queria Daniel. entender. Explica. Não tava eu não conheço feliz essa lá. história, vai. Tu não conhece nem Eu não eu. conheço essa história, me explica aí. Ai, Daniel. Não, sem detalhes. Se teve precisa briga, usar nome de ninguém, não, se teve fica tranquila. discussão. nada Só se disso. você quiser. Se quiser É, tipo, falar. eu não tava feliz e saí, tudo bem. Não foi isso não. Eu, na verdade, eu fui demitida da Max Titânio. Né? Eu fui demitida da Max Titânio, assim, não por números, não é nem por ego também, porque eu não tenho isso. Na realidade, eu trabalho, né? Eu dou o meu melhor sempre. Então, eu falo que quando a gente faz com amor, não é trabalho. Então, tudo... Eu amo suplemento, eu amo o ramo que eu tô. E aí, nesse período que eu fiquei fora, eu tenho uma distribuidora também em Minas, né? Eu com a minha família. Que, na realidade, eu ainda vou falar aqui, que a gente deve a Supleminas, a gente deve à Black School, ao Marcelo. Porque nós começamos a Supleminas junto com a Black School. Então, a Black School, ela tinha um projeto que ela incentivava muito o distribuidor. O consultor, ter o uma consultor distribuidora. se tornar um distribuidor Isso. também, para poder ter mais facilidade ali, né, na Isso. entrega. E assim, nos pequenos. Devido ao próprio Marcelo, e o Marcelo sempre falava, né? Porque o Marcelo, acho que foi uma vez, ele viu mandaram para ele, eu subindo na caminhonete que a gente tinha, e eu mesmo descarregava, e eu jogava e pegava. E o Marcelo falou uma vez para mim, Tati, isso não é para você. Olhou no meu olho. Ele falou, você não tem que ficar carregando caixa desse jeito. Vocês têm que se estruturar. E aí ficou aquilo na cabeça. Então a gente falou, bom, quem não estrutura, não cresce, né? E a estrutura, você sabe, é difícil, né? Não é fácil você se estruturar. Mas enfim, a gente foi, hoje, graças a Deus, as Supleminas, ela está bem conceituada, a gente tem feito um trabalho muito bacana. E eu fui mandada embora da Max Titânio exatamente por isso. Mas tudo bem, zero rancor, tá tudo certo. E assim que eu fui, que eu e o Thiago... Pra eles teve conflito de interesse, assim. Entendi. Tá, entendi. Ela deve estar pensando, sei lá o quê. Enfim. E aí foi eu e o Thiago mandado embora no mesmo momento. Parecia um FBI. Uma coisa doida. Ele em Minas, eu aqui, no mesma hora, assim, coisa como se O a gente japonês fosse é tudo bandido. muito parecido, né? Os caras confundir. Manda os japoneses embora. Cara, foi uma coisa muito louca, assim, que eu nunca... Meio que pra não ter comunicação entre os dois, Foi. já fizeram os dois ao mesmo tempo. Um gerente lá, o outro nacional aqui, enfim. E aí, saímos e tal, e não passou 15 dias, né? Aí o Anderson ligou. E aí o próprio Marcelo ligou, e aí a gente falou, não quero mais, né? A gente tem nossa empresa, o Bruno continua e não era pra gente voltar. Mas aí é o que eu falo, né? Na realidade, eu não vou negar. Os meninos, né? Muita gente, muitos lojistas, né? Eu falo que hoje a minha identidade é o Rio. Eu atendi muito tempo em Minas Gerais. Conheço todos os clientes lá. Mas hoje eu criei a minha identidade no Rio. Coisa doida, né? Uma coisa meio louca que às vezes nem eu entendo. Sim. É como se eu nunca tivesse saído daqui. Eu sou paulista, fiquei muito tempo em Minas e vim pra cá. Mas é como se eu sempre fosse carioca, né? Eu não sei Tu tem entender. alguma pergunta? Pode fazer. Vou usar daqui não, quero... Pode perguntar. Tati, eu gostaria de você, o Anderson vai até entrar nessa questão junto na resposta, mas gostaria que você começasse falando pra gente como é que é a sua relação Black School, não vou falar Tati, não vou falar Black School, com o Mundo Maromba, com a distribuidora. Como que começou essa relação e quando que você acha que foi à frente dessa relação? Gente, aí a história é longa, né? Aí eu vou bater nele. Só tem história longa aqui hoje. Não, começa, vai. Quiser cortar alguns Não, pontos, é muito bacana. Assim, mas passa, porque o Anderson faz parte disso faz também. parte. Eu lembro quando Sim, ele a foi gente lá. jogando muito real, né? Aqui a gente tinha um distribuidor que sempre me comprou um grande volume, né? Então, assim, ele comprava volumes altíssimos, não cabia na época mais distribuidor. Porque a nossa venda naquela época era muito verticalizada,
né? Então, naquela época não cabia. Então, assim, eu acredito que naquela época não dava para ter o Mundo Maromba como o nosso grande parceiro na época. E aí o mercado foi mudando, tudo foi mudando, né? E a gente deixou de verticalizar. E aí foi onde o Daniel, né, a gente entrando. Mas assim, muito bacana. O pessoal fala dele, né? O Daniel é explosivo, mas assim, eu não tenho o que reclamar, não. A gente sempre foi muito parceiro, né? Não, zero estresse. Nunca. De vez em É, quando, uns né? choques assim, Um mas... choque, né? Mas tudo bem. Conflito de interesse. E aí, Charuto, o que aconteceu? Conta depois, conta. Vai, por favor, conte Brincadeira. mais, conte um pouco Não, e mais. aí eu lembro um áudio que o Daniel comprava comigo, né? Vocês compravam comigo só reposição. Eu acho que na época o Charuto nem tava. Não, quando você comprava um pouquinho, eu Charuto tava. nem Eu lembro tava. quando você foi lá. E aí o Daniel comprava de demanda, coisa pouca. O pedido dele era muito pequeno. Então, não tinha preço, não tinha. Eu lembro, Ele não tinha eu lembro que preço. teve um período que Ele ele não parou de tinha comprar. condição. Eu lembro que teve um período que ele parou de comprar com vocês. Aí eu lembro, eu nunca vou esquecer de onde começou isso, de um áudio do Daniel pra mim. Na verdade, esse áudio que ele mandou pra todo mundo, né? Porque foi uma mensagem encaminhada. Que isso, cara? Mas assim, querendo uma parceria, porque eu gosto muito de fazer ação. Isso aí todo mundo sabe, tem os lojistas. Eu acho que a gente vive de ação. Acho que tudo sendo justo, mas assim, a gente tem que fomentar o mercado, né? Sim. E o Daniel me propôs uma ação. Aí eu falei, nossa, é meu momento, aqui é minha hora. Eu falei, agora. Eu falei, na hora eu topei. A gente fez uma ação com o notebook, não foi? Eu tava já, pô, eu tava. Era... Não, mas isso depois, Não foi pra já. todo mundo, entendi. Foi ou um notebook ou alguma coisa no valor de R$3.000, R$3.500. Eu falei, na Foi. hora que ele me Foi o mandou o notebook, a áudio. gente começou, a gente trocou já as eu cores. mandei, a gente Foi fechou notebook. com a Tati, acho que fechou com o Thiago Teve na mais época. alguém que fechou, mano. Não sei se O foi cara da Flora Viva. Wagner da Absolute também Sim, fechou. teve a galera que fechou o Eu notebook. falei, vambora. Aí ali eu tinha que ter estratégia, eu tinha que pensar. Entendeu? Porque eu não ia conseguir entrar no Mundo Maromba, com certeza. Eu falei, e já não tinha outro distribuidor, né? E aí, assim, Aí que a gente não Cobrando comprava muito. Black Scoot, não conseguia girar Black Scoot. Ela veio, não, eu boto meu notebook aí pra você, mas eu quero $500 mil de compra. Ela lembra do áudio, eu lembro do que ela pediu. A gente Não, eu quero nunca $500 milhões, brinca, né? Quero $500 mil aqui nesse Exagero. período aqui. A gente botou até junho tinha que dar $500 mil, uma coisa assim. Falei, maneiro. e o Daniel é bom. Eu gosto de negociar com ele, que ele não nega pra trás, entendeu? Ele, vambora. Mas eu sabia que não ia dar. Tipo assim, ia ser difícil. Ia ser puxado. Porque uma coisa, você tá trabalhando com uma pessoa já, e a pessoa já tem uma demanda. Sim. Você iniciar uma demanda de uma marca do nada, trabalhar a equipe, fazer a equipe querer tanto quanto você. Porque eu não vendo, eu negocio, mas eu não vendo. Quem vende é a equipe. A equipe querer entrar. A equipe tem que comprar primeiro, né? Senão não... Então, assim, foi difícil. Mas assim, e aí eu falo que... E quando eu retornei pra Black School, né? Depois que eu voltei da Max, retornei pra Black, cara, meu Deus do céu, como eu sofri. Eu não conseguia vender. Entendeu? Não tinha demanda nenhuma. Eu falei, meu Deus do céu, voltei agora. Agora eu tô ferrada. Agora Teve que ter uma reconstrução Sim. na área, Porque né? uma coisa é você construir, outra coisa é você reconstruir, né? É muito diferente, é muito difícil. Você reconstruir o espaço que você tinha ganho. Construir é mais fácil, né? Total. Não, Mas- construir é mais Construir fácil. é mais fácil. Construir. A reforma, tem- ela gera muito desgaste. Trai tua É. namorada. Você conquistou ela. Você É. trai ela. Pra você reconquistar pesado, hein? É super ela. pesado. É O difícil, exemplo não é? que ela deu, ela ganha Não e só é? ganha, tá ligado? É. Não tem como ganhar desse exemplo. Porque ela Tô botou que errada. eu traí, mas e se fosse ela que traiu e eu quisesse o relacionamento de volta? Podia ser isso também. Não, concorda comigo? Depende, Conquistar é uma porque coisa. não, Reconquistar... eu não concordo 100% que tem um ditado na venda que é simples e fácil. É muito mais fácil e barato vender para quem você já vendeu uma vez do que você conquistar um cliente novo. Então, essa... Depende. Mas e reconquistar um Depende. cliente Esse é que o está problema. decepcionado? Vai depender. É. Por exemplo, primeira coisa. Vamos supor que você acertou 10 vezes, errou um e o relacionamento acabou. Se você souber negociar, você vai lembrar o cara as outras 9 vezes. Cara, errei uma vez, mas acertei 9. Lembra que eu fiz isso. E agora eu vou consertar isso aqui, recuperando, fazendo isso aqui. Pode voltar do zero. Se não for um cara sentimental, cara, não. Mas a natureza humana, infelizmente, ela tende Não, a... nós estamos falando de negócios. Não, Se eu mas tiver muito puto contigo, mas você me vai ganhar dinheiro a vida inteira. Tu errou uma vez. Se tu me trouxer um outro lugar, eu ganhar o dobro que eu ganhava antes, eu vou abrir. Mas pra a você grande as portas. diferença do nosso mercado é essa, Daniel. O
O nosso mercado, as pessoas usam o termo amador, mas eu prefiro o termo, ele é informal, muitas vezes. O nosso mercado está lidando muito com, não é um comprador. Não é diferente de um cara que vende arroz e vai lá no supermercado e tem um comprador profissional lá no supermercado. Nosso mercado, você sabe muito bem disso, você lida com o dono do negócio. E o dono do negócio, muitas vezes, ele fica com um ressentimento muito grande. Porém, quando você quebra e tem essa habilidade que você tem de mostrar para ele, olha, calma aí, mas 9 vezes eu acertei. Eu só falhei nessa uma. Vamos reformular aqui. Acontece, mas nem todo mundo tem essa habilidade. Eu acho que vai depender do caso. Eu concordo que vai depender, sim, das duas pessoas. Depende de quem errou, se vai saber falar. Exato. Vai depender da outra parte saber ouvir, né? E vai depender do que aconteceu. Depende do erro. Entendeu? O erro foi tão grave assim. Por isso que nosso mercado não é para qualquer um. Não. Às vezes vem gente da Ambev, vem gente de Não dá outras certo. áreas. Não dá certo. Não Por dá quê? Tem uma marca que adora contratar gente da Ambev, nunca vi. Então, não adianta. Se os caras querem vender suplemento ou cachaça. Porque você trazer um cara de um mercado profissionalizado e trazer para um mercado que é informal como o nosso, não é qualquer um. Por isso que você tem que falar a linguagem desse mercado. E eu, por exemplo, que não vim desse mercado formal também, então eu me adaptei muito bem. Porque aí a gente consegue transitar nisso. Mas o pessoal é muito magoado. Às vezes você errou... Fala isso com 8 anos de casa, você aprendeu. Eu vou te falar uma coisa. Eu tava com um cliente na Bahia, e chama Danilo. E ele chama Atacadão lá. Bem legal lá, o menino lá. E ele falou o seguinte... Eu dou nome porque ele deixou de comprar de determinadas marcas. Uma foi porque negociou uma televisão com ele. Ele comprou 100 mil reais. Uma TV que deixaram de entregar, ele rompeu uma parceria gigante. O outro era porque era 2.000 coqueteleiras. Não mandaram, e eu pedi também de alto volume. Então, às vezes, por bobagem, por dinheiro bobo, rompe-se. Isso eu vi vários casos acontecendo. As pessoas ficam magoadas por coisas supérfluas muitas vezes. Né? Esse é o nosso mercado. Caso, vamos supor, se fosse você chegasse lá e falasse para cara, eu vou substituir o antigo gerente que errou, que falhou, que rompeu uma expectativa, porque você tinha a expectativa de comprar 100 mil e ganhar a coqueteleira, não houve transparência na negociação, ele errou aqui, ele prometeu mais do que poderia cumprir. Então eu agora vou primeiro tapar esse buraco e resolver esse erro, né? Remediar essa sua dor. Eu vou te trazer as 2.000 coqueteleiras, tá? E a gente volta a negociar, a gente volta... Perfeito. Você vem, remedia a situação, ganha o cara, porque também é o seguinte, vamos entender que o cliente, ele ficou chateado às vezes com a fábrica, né? Então, com a fábrica por quê? Porque quem negociou foi o tal gerente. Se esse gerente sai e entra outro, ele já consegue assim, cara, o erro foi dele, joga a culpa naquele... É uma estratégia, Sim. Pode não ser muito legal, mas é uma estratégia, o erro foi dele. Como eu já vi gerentes de outras marcas que me prometeram... Teve uma marca que ficou me devendo, eu vou falar porque eu vou ter que falar, não. Ficou me devendo, tipo assim, uns 20 mil de bonificação, tá? A marca ficou me devendo 20 mil de bonificação. Toda compra, o cara me garantia uma bonificação. Aí não vinha, eu anotava. Não veio, eu anotava. Não veio. Uns 6 meses eu só anotava. O representante lembrou o outro. Não, isso foi um gerente. O cara era o gerente. Quem me prometia era o gerente, não era o representante. E esse gerente foi mandado embora. Ele foi mandado embora, eu conheço a proprietária da marca. Me ligou. Eu tô falando. Proprietária. Proprietária. Já vai dando... Você entendeu. Eu não sei mentir. Aí eu liguei e falei, amiga, você tá me devendo 20 e poucos mil reais. Ela, como assim? Falei, vou te mandar as fotos pra você ver. Comecei a mandar foto da nota, foto das anotações da nota. Ela falou, ó, posso te pagar isso aí, entendi o erro, vou consertar, não vou nem discutir, eu confio em você, vou te pagar nos próximos 4 pedidos aí, vou te mandar 5 mil produtos em cada um pra quitar a situação. Cara, recuperou ali. Hoje não tem problema nenhum com a marca. A gente teve isso no Espírito Santo, né, Dan? Acontece isso em todas as marcas. Isso não é só com a fulana ou ciclana. Ocorre também, às vezes, de um mal entendido, de uma coisa mal feita, né? Às vezes no calor da emoção, porque o vendedor às vezes é muito emocional e ele promete uma coisa que ele não combinou muito bem ali com o diretor, que não combinou muito bem. Mas ali na Black é muito bacana isso, assim. Eu vi assim, o Marcelo assim, honrar coisas assim que eu falo, meu, caramba, o cara tá, sabe, assim, tá até com maldade na coisa, assim, você já percebe, mas é honrar a palavra. Eu acho que a palavra tem muito peso. Mas às vezes essas indústrias ficam tão grandes que ela acha que não precisa de ninguém. E ela começa a desprezar o médio, o pequeno para ela, né?
Que o pequeno esquece que o pequeno, o de 1.000 hoje, é o de grande 10 amanhã. amanhã, o de 20, o de 100, o de 1 milhão. Ninguém nasce As grande. pessoas esquecem disso. E ela começa a menosprezar. E isso eu vivenciei agora, né? De um testemunho de um cliente que veio trazer esse assunto para mim. Esse de 2.000 coqueteleiros era teu? Não, então, era de uma... Ele tá chateado com uma outra marca. Ah, tá. E ficou chateado. E a TV é a mesmo. mesma coisa, de uma outra marca. Ele me citou 2 casos de pessoas que... mas é a palavra dele, né? Eu não tô ali eu no acredito, processo. eu acredito. Mas ele tava bem magoado. Ele falou assim, cara... E ele realmente tem uma estrutura muito boa ali. E ele falou assim, cara, eu não trabalho mais. Pode ser bobagem Tá pra falando você. da marca não, mas era marca grande ou a marca... 2 grandes Duas marcas. grandes. Que não tinham necessidade de passar por isso. Desnecessário. E Tu não o que acha você é falou? erro de representante, Comunicação, gerente? comunicação. É, não é, porque se é E marca acontece grande, muito, porque, marca grande. como você falou, às vezes, putz, pagar 2.000 coqueteleiros uma vez só é muito pesado. Vamos negociar isso aí durante 6 meses? O cara aceita e acabou. Ó, essa TV, cara, pagar numa lá. Eu tive um caso, é isso nosso, de um cliente que foi negociado a gestão anterior, antes a minha. Segundo ele, havia negociado com ele, se ele comprasse X, ia dar um celular para ele. A gente não negocia assim. Lá, nós, a marca, isso é uma questão, às vezes, do consultor. O cara prometeu ali, ele pega uma parte da comissão dele e com aquilo ele Sim, paga. sim, sim. Né? Tem gente que faz essas coisas, às vezes, assim, Muito né? obrigado. Publicamente. E aí acontece. E aí, mas aí é a consultora, não tem nada a ver com a marca. E aí, esse cliente estava chateado. Eu falei assim, ó, eu não consigo ir lá, porque eu não sou comissionado, eu não consigo ir lá e comprar um celular para você. Mas qual que era o valor do celular? Ah, era tipo 4.000 reais na época. Eu falei assim, eu posso te pagar isso através de produto? E aí, você vendendo esse produto, você consegue pagar o celular? Pode. Só que eu fiz isso, mesmo assim o cara ficava com a mágoa porque ele queria o celular. É engraçado essas coisas, né? Mas a gente resolveu. Inclusive, semana passada, acabamos de negociar um grande pedido sensacional. Retomamos, mas nem sempre eu percebo que esse mercado que a gente estava falando agora, que às vezes Fica não uma tem... mancha, né? É inflexível. É. O cara vem dessas outras áreas que é engessada e a nossa área é mais flexível. Por isso que entra, às vezes, a distribuidora nesse jogo aí. Uhum. A distribuidora é muito importante na vida das fábricas, porque ela tem essa flexibilidade, ela tem mais essa proximidade. A coisa muitas vezes fica mais gelada quando está na fábrica, tá? O cara é pequeno, às vezes, para aquela fábrica, e para vocês ele é gigante. E ali o tratamento é diferente. Então, assim, nós somos o que somos porque muitos acreditam, os distribuidores, os revendedores, através de vocês aqui, fez com que essa demanda ocorresse. Hoje a Black School, eu tenho certeza, através dos distribuidores que ela tem, incluindo a Mundo Maromba, fez com que a Black School crescesse no Rio de Janeiro, em demanda e tudo mais. A gente percebe isso e a gente é muito grato. Porque vocês têm essa flexibilidade. Tem ali o vendedor dando total atenção, ajustando, vendendo um mix de produto. Às vezes o cara tem 30 mil reais para comprar a loja inteira. E ele destinar isso numa única marca é muito difícil. E numa dessa entra a Mundo Maromba, entra esses distribuidores que fazem um mix completo para ele, de todas essas grandes marcas e de marcas emergentes, de marcas menores, trazendo um custo-benefício para essa loja. Então, a distribuidora séria, ela não vai deixar de existir, mas você via muito atacarejo. Pseus de distribuidores, a gente sofreu com isso, a Black School sofreu com isso, porque ele vendia tanto para o consumidor final ao revendedor com o mesmo custo. E aí começou a queimação de preço. Então, hoje a gente, graças a Deus, conseguiu trazer isso para perto e ter parceiros, pessoas corretas, honestas, profissionais, que consigam realmente agregar para a marca. Senão, não precisa do distribuidor, a marca consegue vender sozinha. Mas isso é prepotência. E aí, às vezes, o cara fica muito grande, algumas marcas ficam muito grandes e começa a ter esse ar de prepotência. Não preciso de você. E pelo contrário, a gente precisa de todos. Né? Se tiver que escolher aí 5 marcas, o cara vai abrir uma loja agora. 5 marcas que ele tem que ter na loja dele. E por quê? A dança da cadeira aí, às vezes rola, né? Obviamente, Black School, fundamental, né? Eu vou falar em primeiro lugar, porque realmente é uma marca que traz confiança, traz diversificação de produtos, tem uma gama de produtos gigantes. Lançamos agora a nossa barra, que está sensacional, com 0 lactose, né? Que ela tem lactase na formulação, tem colostro, né? Na sua formação, na qual realmente há um ganho de testosterona através disso, né? E é um produto maravilhoso.
Está com muito sabor. Realmente eu acho que vai ser um sucesso absoluto. Já está sendo. Não estamos vencendo, né? Já está chegando um novo lote agora. Está tendo até já ruptura. Graças a Deus por isso. Nós lançamos produtos para articulações. Nós lançamos agora a Whey Zero e a 4HD com a formulação americana, mas com a lactase FOS na sua formulação. Através disso, você, aquele que tem intolerância, pode tomar o produto com 100% de certeza que não vai ter problema nenhum. Se ele quiser tomar com leite, a quantidade de lactase que ele tem na formulação também cobre até outras coisas lácteas que ele possa tomar junto, né, consumir. Então o produto está fantástico. Então a Black School hoje, eu acho que ela não pode faltar na prateleira, porque é uma marca de conexão, uma marca de verdade, uma marca True Label, uma marca que é Never Amino Spike. Para quem não sabe o que é Amino Spike, é a adição de aminoácidos não essenciais dentro do produto. Então, engana o teste ali, né, porque alguns aminoácidos são um peptídeo proteico, então ele vai enganar aquele teste. Então, nós não fazemos esse tipo de circunstância de Amino Spike. Uma marca grande, isso eu não vou poder falar nome, mas uma marca nos Estados Unidos sofreu com o Amino Spike e tomou uma multa bilionária lá, é muito sério. O Marcelo, através da associação, a Benutri, a gente está fazendo um automonitoramento para que todos tenham essa consciência. Inclusive, o Daniel está convidado, né? O Marcelo já falou sobre isso, com a DCX, com tudo mais, com as marcas, para poder participar disso, porque realmente aí fica um jogo desigual, né? Porque fica uma marca muito barata. Calma, alguma coisa tem. Como que ele consegue esse preço e essa marca com esse preço? A gente é bobo, eu queria ganhar todas as disputas de preço, se fosse leiloar, para não perder venda. Mas às vezes eu perco porque eu tenho qualidade, uma qualidade diferenciada. Então, primeira marca para mim, obviamente, a Black School. Marcas grandes e conhecidas há mais de 30 anos, você está falando de Integral, de Max Titânio, e são marcas muito conhecidas, e eu acho que importantes esse lojista ter, né? Você tem hoje a Dux, que cresceu muito e tudo mais, você vê ela bem distribuída, então é uma marca que eu acho, talvez, na minha opinião, que eu vejo muito. Não estou nem falando que o cara tem que ter, mas hoje, como gerente nacional, nas minhas visitas nacionalmente, eu vejo marcas bem distribuídas. A Dux depende de onde é a loja do cara. Mas são marcas que... E a própria Essential, que é uma marca muito específica, né, com um público ali de nutricionistas que indicam e tudo mais, que você vê bem distribuído. Então, hoje eu acho que essas marcas... E eu falei para o Charuto aqui sobre... que complementa essa pergunta sobre produtos, né, que eu acho muito importante. Eu cito um termo que eu não tinha ouvido, e eu cito cesta básica do suplemento alimentar. Né, a cesta básica do suplemento alimentar, e a Black School ela entrega muito bem. Ela tem desde a linha importada, da linha agora Caveira Preta e da linha Turbo, produtos que encaixam em todas essas lacunas. O Giovanni Marins, que é um dos sócios lá da empresa, que é o proprietário da Mondial, né, eletroportáteis, ele fala assim, que a gente tem que vender produto da linha G, né? Quem é a linha G? É G de gente, né? Não é a classe A, B, C. É a classe G de gente. Então, para todos os públicos, e a Black School ela consegue entregar desde o produto de alta performance, de alto valor agregado, ao produto hoje da linha Turbo, como a nossa creatina Turbo, que ela é primeiro e segundo lugar hoje em vendas no Mercado Livre de suplemento alimentar, de todas as marcas. Não é de marca ou de categoria. De suplemento alimentar, nós estamos no primeiro e no segundo lugar hoje, na maior plataforma de marketplace. 300 gramas em primeira, 150 gramas em segundo. É impressionante, né? E está atendendo essa demanda. Um produto que já vem pronto, ela já vem com a maltodextrina, pronto ali para absorção, e ela traz custo e benefício no mercado hoje, que a creatina subiu tanto. Que você, com toda essa autoridade que você tem de gerente de fábrica, fazer um vídeo, até pode olhar para aquela câmera ali, né, Bruno? Pra gente botar esse vídeo cortado depois. Tá Explica bom. pra galera sobre... No meio? Aqui, ó. Explicar pra galera sobre o benefício da creatina Turbo, pra galera que fala mal, mas tem malto, não é bom. Dá uma explicação pra essa galera. Perfeito. A gente tem até vídeos na internet que não é nem de pessoas literalmente da marca falando, né? Pessoas espontaneamente falando sobre o assunto. A creatina com a maltodextrina na sua formulação e com uma base muito boa, porque você tem aí outras misturadas que
o pessoal coloca 30% na formulação. Não, a Black School ela tem uma creatina que entrega 6 gramas na sua dose, com 3 gramas de creatina e 3 de malto. Ou seja 50-50 ali, né? Meio a meio, que é um formato perfeito para que o corpo possa ter mais absorção do produto. Então, quando você só toma a creatina, você precisa do carboidrato para absorção deste produto. E a Black School conseguiu entregar um produto de alta qualidade. Nós usamos uma creatina que é a Mesh 200 e Mesh 80. Qual que é a diferença disso? É o grânulo, né? Nosso grânulo ele é diferenciado, que é a Mesh 200. Então, ela entrega alta performance. Por que ela é turbo? O nome turbo? O nome turbo é porque ela é alta absorção, rápida absorção, em função do carboidrato que contém na proporção perfeita para a melhor performance do produto. Então, ele te entrega 3 gramas, que é o mínimo aí diário que você precisa consumir, e custo e benefício. Então, quando você vai comparar as creatinas de mercado, que só tem creatina e não tem... E nós temos a creatina pura também, não há problema nenhum nisso, mas a nossa hoje ela entrega o melhor custo-benefício. Preço e absorção. É Black School, é creatina turbo, que não se fala em outra coisa hoje. Perfeito. Consegue fazer, talvez, uma explicação para a galera que pergunta muito a gente sobre o porquê desse aumento de creatina nos últimos 2 anos aí de mais de 300%? Perfeito. Nos Estados Unidos, há um consumo muito grande de creatina, e a creatina ela é proveniente da China, né? Então, a China que fornece, só com exceção da Creatipure, que é alemã, todas as outras creatinas de todas as marcas que vocês veem aí é proveniente da China. E você teve um lockdown lá. Lá, por ser um país de comunismo, não tem essa de levar faixinha e quero ficar aberto. Então, tem uma poluição muito grande. Então, lá, a usina é de carvão e gera uma poluição muito grande. Então, lá tem regiões. Então, você tem a região têxtil, você tem a região de eletrônicos, você tem a região de alimentos. E na região onde é feita a creatina, na região de aminoácidos e alimentos, essa região sofreu um lockdown, não só pelo vírus, o coronavírus, mas ela sofreu um lockdown em função da poluição muito alta, estava matando pessoas. Então a poluição ficou tão grave que eles tiveram que diminuir. Ao invés de trabalhar 24 horas por dia, teve que remanejar esse processo. Isso diminuiu a produção de creatina. Com isso, teve ainda aumento de dólar e todo esse processo. Nós pagávamos 2 e pouco cents no quilo da creatina e agora $22 no quilo da creatina. Então o produto realmente ficou com um preço absurdamente caro. Por que a gente ainda tem creatina? Porque a gente acreditou, mesmo com esse aumento de preço, nós fizemos as nossas reservas e tem que colocar muito dinheiro na frente. Então, para o lojista, que eu acho que aqui é o principal canal, quando você compra uma creatina, você tem que comprar no container. Então, são milhões que você tem que colocar na frente, até essa creatina colocar na água, ela vir através do transporte marítimo, chegar no nosso porto, liberar, pagar todos os desembaraços. O que é desembaraço? Os impostos. Você paga os impostos, pagou os impostos até ela chegar na fábrica, ser envasada e tudo mais. Criou ali um processo de até 60 dias, 80 dias, depende, às vezes dá canal amarelo, que dá um problema e tudo mais no porto para liberação. Você tem que financiar tudo isso na frente para depois ainda vender ao lojista de forma ainda de 30, 60, 90 dias para pagamento. Então, às vezes, você demora quase que 1 ano, 10 meses, 8 meses para receber esse dinheiro de volta. Então, ou seja, há um deságio de caixa muito grande para poder financiar isso. E nem todas as marcas e fábricas têm esse fluxo de caixa para isso. Então, por isso que está tendo muita ruptura, porque precisa se colocar muito dinheiro na frente para receber esse dinheiro a médio e longo prazo. E a Black School fez essas reservas, pensou nisso, e através também nos Estados Unidos, que nós trabalhamos lá também. Então, com isso, muita coisa estava indo para os Estados Unidos, né? Muita matéria-prima indo para lá. Então, a gente aproveitou o nosso escritório nos Estados Unidos para fazer esse processo também, através do Robert Chazan, que é nosso operador aí internacional, e conseguimos aí fazer os estoques. Mas, mesmo assim, a Black School optou por não ficar fazendo aquele lance que outras marcas estão fazendo. Você tem que comprar tanto de produtos para me te liberar tanto percentual
de creatina. Nós liberamos de forma à vontade quando chega no estoque, e aí quem pega, pegou, e às vezes tem umas rupturas. Inclusive, nós vamos ir sofrer agora, nesse próximo mês, um pouquinho, porque tem esse deságio até chegar, já está na água, mas até chegar e tudo mais. Então, a creatina subiu muito, por quê? As fábricas na China diminuíram suas produções e, obviamente, ela verticalizou a venda dela para os Estados Unidos. Por quê? Compra em dólar, paga o que tem que pagar. Ou seja, a China está dando uma preferência maior de compra para os Estados Unidos e o que sobrar vende para gente. Exatamente. E como a Black School está nos Estados Unidos também, ela consegue trazer esse estoque de lá para cá. Eu tô ensinando aqui a galera. Mas é isso. E resumidamente para a galera que não entendeu, além do aumento de dólar, aumento de frete, aumento de um monte de coisa, a creatina custava a matéria-prima $2, 2,60, atualmente $22 em média. 22 para você. É isso que eu ia falar. Eu tô vendo muita gente pagando de 30 a 34. Então, mas o cara paga isso porque não tem esse processo que a gente tem. Ou seja, o cara que tá pagando $30 está pagando R$150 e pagava antigamente com $2, R$10. E aí é onde entra, por que a Turbo foi um excelente? Porque ela consegue dividir isso e aí você consegue repassar esse custo com menos intensidade ao consumidor final. Ou seja, resumidamente, tivemos uma diminuição na produção por conta da escassez, do lockdown, da produção. Tiveram que fabricar só 8 horas por dia em vez de 24. Ainda por cima, teve época que nem 8 horas no lockdown. Então, produzia pouco e a grande parte que se produzia iria para os Estados Unidos e o que sobrava vinha para gente. Ainda por cima, o dólar aumentou. Ou seja, ou é caro ou nem tem. E fora a demanda, que naturalmente também aumentou do produto. A demanda aumentou muito. Porque hoje a creatina... não se fala em outra coisa, né? Hoje é assim, ela é a cesta básica AA, né, do suplemento alimentar, assim. Antes era o whey e depois você falava dos outros. Importante, hoje a creatina tá... Para julho, outro reajuste em creatina? Infelizmente, neste processo que a gente está sofrendo, haverá um ajuste. A gente chega a nossa creatina novo lote aí, finalzinho de julho para comecinho de agosto. E ela já, com certeza, em primeira mão aqui, eu acredito em uns 15% no mínimo. Então, para mês que vem aí, 15% de aumento. Quem puder, então, comprar mais e estocar. Este é o momento. Estamos falando aqui de uma oportunidade, é uma informação privilegiada. Com certeza, primeira mão. O lojista que está vendo aí vai ter. Além da creatina, a matéria-prima de whey subiu muita coisa. Seria a mesma coisa, a mesma explicação? Aí você tem um câmbio, o próprio câmbio do dólar, e o próprio preço no produto em loco lá que subiu. Realmente, nós tivemos, para você ter uma ideia, de 2021 para 2022, a gente faz uma reunião lá que chama Forecast, né? Que é uma reunião para você dimensionar as matérias-primas que você vai comprar para a produção. Então, não é simplesmente vender. Você tem que comprar o pote, então tem todo um processo aí que você precisa para isso. E a matéria-prima da whey, só para você ter uma ideia, subiu em torno de 50%. Quando a gente fez um cálculo de 2021 para 2022, houve aí um aumento de 50%. Sim. 50% de aumento. No suplemento alimentar em geral. Né? Então, tanto quando a gente fez o forecast, nós cresceríamos em faturamento 50%. Isso o lojista deve estar passando por isso. O revendedor deve estar passando por isso. O revendedor ele deve estar visualizando um aumento grande no faturamento dele, porque... Está vendendo a mesma quantidade com faturamento maior. Exatamente. Né? Então, porque... Talvez tenha aumentado a venda dele só de creatina, que está aumentando mesmo. Em contrapartida, eu acho que foi muito bom também. Porque antes era um produto ali, R$14, R$15, um revendedor adquiria para poder colocar para revenda, R$16, R$18. 150 gramas, Numa 150 gramas. Numa 150 gramas. Hoje... estava nos 25. Um passava de 30. Um passava de 30 numa 300 gramas. E hoje, o valor agregado do produto aumentou muito. Com isso também, automaticamente, o faturamento de todo mundo também aumentou. No mês que vem, aumenta de matéria-prima também? De whey? O que eu só tenho conhecimento é que a gente vai tentar segurar ao máximo, mas há previsão a gente chama no próximo quarter, né, de aumento, sim, em torno entre 10% e 25%.
de 10% a 25% em aumento de proteína E 15% no mês de outubro, mais ou menos ali. E claro que o que eu estou passando aqui são informações que ainda não são fidedignas em função de todo um processo. Você tem, quando chega uma importação, você tem questão de câmbio, quando você fechou o câmbio. Então tem uma série e também de estratégias da empresa. Às vezes ela reduz toda a margem dela naquele item, o máximo que ela pode para que ela continue no mercado. Então tem muita estratégia que acontece. Às vezes a gente fala de um aumento, mas por que não repassou todo o aumento? Por uma questão estratégica. Então, a gente, por exemplo, tem um ponderamento, produtos de alta rentabilidade, comprando em conjunto, você consegue ali trazer um meio termo. A gente tem esse formato também, né, fora as nossas tabelas únicas. Então, o ponderamento, ou seja, a flexibilidade de rentabilidade faz com que você consiga ter um pedido total. E aí, naquele item que ia aumentar, às vezes, 20%, você só aumentou 10%, porque você tirou da rentabilidade de um pré-treino, por exemplo. E assim por diante. Você dividiu. Exato. Acho que respondi aí, espero que sim. Não, com certeza. Foi Aí, como tá aí? informações valiosas. Tá tendo muitas perguntas aí? Informações valiosas. Eu tenho mais algumas coisas aqui, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Feira agora nesse final de semana, vocês vão estar na feira, Vamos estar né? na feira, vai ser uma feira bem legal, né? Tem Aqui a Expo novidade Super na Show. feira? Isso que eu te perguntar, tem alguma novidade? Vamos Qual estar com atleta promoção, vai estar lá? vamos estar com promoção na feira. A Black School vai estar trazendo, sim. Até vou entrar aqui vou até dar aqui em primeira mão. Já está no Instagram da Black. Tá bem legal. A gente, assim, sempre a mesma pegada. A Black School, não vou ficar aqui rasgando cedo para mim mesmo, Então ficar demagogo. Então deixa que eu falo O que pra você acha do nosso Eu stand? vou falar por mim. Tava falando aqui um pouco antes da gente gravar, tava falando sobre qual é a energia que eu acho que a Black dá na feira, irmão. Acho que só pra quem já foi numa feira vai entender o que eu tô falando. Você que ainda não foi, vá e passa no stand da Black que vai entender o que eu tô falando. É uma energia, uma identidade muito deles. Vai ver o dono da marca lá. Vai ver o dono com o microfone gritando, fazendo um monte de coisa. isso E eu aí. acho isso maneiríssimo. E é sempre assim, viu? É sempre. muita energia. imitar o grito com o Marcelo? Jamais. Black School! Heaven's Power Nutrition. Black School. No feelings, just results. Dennis Wolf vai estar lá conosco. Porra, iradíssimo. Legal. Tá lá no nosso Instagram, por favor. Comenta lá. Uma pergunta aqui, a galera botou aqui. Até o Bruno tinha botado na pauta. O que você acha dessa galera que, em vez de comprar, às vezes, com um distribuidor, compra direto com um fabricante, às vezes pagando mais caro, porque compra 2, 3 mil no fabricante, o distribuidor nesse valor é mais barato do que a fábrica. Tá. E basicamente por ego para falar que compra na fábrica, que compra até à vista na fábrica. O que você aconselha, vê, visualiza? Eu acho que é bem pessoal, particular, de estratégia de cada empresário. Porém, como eu falei até anterior à pergunta, já defendendo o assunto, muitas vezes comprar através de um distribuidor sério, um distribuidor que pensa no mix do produto, que só não vende a curva, só o filé mignon. Você tem que pensar no mix de produto que vai vender ali o termogênico. Aqui na Mundo Maromba você vai conhecer, você vai ter o mix que a Black School precisa, né? Porque não adianta só pegar um produto, por exemplo, creatina, aí você vai lá, o que é o boi de piranha, né? Para todo mundo, acho que dos lojistas sabe o que é isso. Colocar um preço, super preço, para chamar atenção, para vender as outras coisas. Esse tipo de distribuidor, eu acredito que ele não vai continuar saudável e ele vai morrer. O CNPJ vai morrer porque o cliente não é bobo, o consumidor não é bobo e o lojista principalmente. Agora, uma distribuidora que você tem mix de produtos, você tem qualidade, você tem trabalho de consultoria, você tem ali, e vocês fazem isso muito bem, acho que o grande diferencial da Mundo Maromba é essa consultoria que ela dá aos seus clientes. Então, aqui você, de alguma forma, muitas vezes, e entre outras distribuidoras sérias, que a gente tem outras também, senão fica uma coisa parecendo que só porque eu estou aqui, tem gente séria, a gente só tenta trabalhar sempre com gente séria, que ele vai te dar um ótimo preço e com um mix ao invés de você comprar 30 mil reais só de Black School, isso não é saudável. Se só tem 30 mil reais para fazer de reposição na tua loja e você coloca tudo de Black School, eu vou ficar feliz. Mas não posso ser... Ele não vai girar rápido, porque vai ter produtos que a marca X e tal tem mais demanda em algum momento ali. Te atrapalha, que às vezes ele acaba depois queimando, vendendo barato. Porque ele não girou e queima a marca. Então é legal ele ter... Eu sempre falo, não seja monomarca.
A monomarca não é interessante. Tem um mix na tua loja. Isso fortalece todas as marcas. É sensacional o que você está falando. Porque você tem um processo de comparativo. Se você só tem uma única marca, fica parecendo que você está empurrando naquele cliente. Agora, quando você tem um mix de produtos, o cliente leva a Black School falando assim, ele podia ter me ofertado a Max, podia ter me ofertado a Integral, ele podia ter me ofertado a Dux, podia ter me ofertado a DCX, ele podia ter me indicado qualquer outra marca, mas ele me indicou a Black School. Então fica muito mais fácil até para você vender aquela marca que você gostaria de vender. Então tem que ter mix. E para ter mix, às vezes com 30 mil reais, você quebra o poder de compra se você só comprar numa única marca. O dinheiro é um só. Então, aí que entra o distribuidor. Fora isso, não é só questão de preço. Agilidade de entrega, porque você às vezes está no próprio estado. Hoje a gente, como distribuidor, entrega mais rápido que várias fábricas. Exatamente. Por quê? Pela velocidade de faturamento. Às vezes eu vou faturar um pedido em 24 horas. A fábrica, dependendo da fábrica, 7, uma 10 demanda dias muito pra grande e tal e tudo mais. A Black até entrega rápido. Tem gente que não entrega rápido. Tem fábrica demorando 50 dias para entregar. Por causa da ruptura aí, provavelmente também. E o distribuidor entra nisso. Ele faz uma reserva de estoque, por exemplo. Eu vou ter ruptura em função da creatina. Então, o que acontece? Entra o distribuidor. Você fez uma reserva de estoque e consegue atender esse cliente. Então, acho que esse é o grande segredo. O distribuidor hoje, ele é muito importante no processo, porque ele faz a diferença. E aí, Charuto? Uma coisa que você acha legal você deixar aqui sobre a Black School, sobre a feira, sobre o mercado, como ele está se comportando, o que está acontecendo, uma dica talvez para o lojista, alguma coisa para o empreendedor, o que você acha? Primeiro que eu acho que a feira é muito importante, não deixe de vir na feira. Às vezes, é bobagem e tal. Ali você conhece as novidades, tanto de Black School, quanto de outras marcas que ali vão estar. É um momento de festa, um momento de confraternização, um momento de você rever amigos. Eu acho que essa família, o suplemento alimentar, por ter essa informalidade no seu contexto, ela é uma grande família, é aquela coisa de a gente conversar sobre coisas pessoais, de se abraçar. Eu acho que esse é a grande paixão do mercado que eu trabalho. Que aqui eu posso falar de religião, eu posso falar de política, eu posso falar de tudo, porque a gente é amigo, né? Então, essa é a grande sacada. Então, não deixe de vir à feira, seja aqui, seja Brasil. Se empenhe sempre para estar nas feiras, porque ali você tem as melhores promoções, que as fábricas sempre fazem, e os lançamentos, as novidades. E rever, abraçar, ter esse contato que muitas vezes fica longínquo ali, a distância acaba deixando frio. E sobre Black School, o que eu posso falar é que é uma marca que ama o esporte, que o CEO da marca, que é o Marcelo Bella, que a representa, ele é apaixonado por aquilo que ele faz. E em função disso, você pode confiar na marca, porque você não tem alguém ali apenas em business, só por número. Claro que o número é importante para que a marca continue viva, mas alguém que é apaixonado por aquilo que faz. E ele traz isso aos seus colaboradores. Então, hoje, eu tenho muito orgulho quando meu filho, quando minha família, mandando um abraço aí para minha equipe comercial, seja interna, administrativo, seja a externa de campo, a todos os colaboradores. A gente é apaixonado, a gente é a Black School. Você vestir uma camiseta, você pode vestir hoje e amanhã outra, aquele mascate, né? Cada hora um monte de pasta. Falando em camiseta, pergunta também que a gente tem feito bastante aqui por conta de um movimento que está acontecendo no mercado. Como é que você vê fábricas tirando representantes que batem meta, fazem 150% da meta, e tirando essas pessoas para ter um custo inferior, contratando os representantes como CLT? A gente, na Black School, em São Paulo, a gente já tem alguns consultores num modelo nesse formato. Eu não critico porque eu não sei cada situação. Então, é meio complexo eu simplesmente criticar. Né? Eu acho que é injusto. Eu acho o seguinte, se o cara é verticalizado apenas em 1, 2 clientes, ele realmente não merece representar a marca, porque ele se beneficia, fica ali e não trabalha a marca. Então, esse tipo de consultor que não pulveriza, tira 100 pedidos aqui, 150 pedidos. Então, quando você tem um consultor que pulveriza, que ele atende desde o cliente médio, grande, pequeno, não importa, é cliente.
Então, consultores que começam não, eu atendo o Daniel, que me puxa R$1 milhão, eu atendo o fulano, o ciclano e bati minha meta. Esse consultor está fardado a ser demitido. Isso é fato, porque nenhuma empresa é boba. Chega o key account, chega e faz a mesma coisa, e às vezes tem até margens melhores. Eu acho o seguinte, o consultor, ele tem que ter esse perfil de atendimento humano, parceiro. E a Tati, por que consultores na pegada da Tati? Não porque ela está aqui. Por que ela voltou? Porque se fosse ruim, não tinha voltado. Quem é ruim, não volta. Né? Por que ela voltou? Porque o relacionamento é tudo na vida. E principalmente em suplemento alimentar, mais uma vez, que é um mercado que não é tão profissionalizado, que é mais informal, e o relacionamento ele é fundamental nisso. Marcas que tomam essas decisões precipitadas, olhando só o bolso, eu já percebo efeitos colaterais acontecendo no Brasil todo. Ou seja, um representante que batia 150% de meta com 100 pedidos, você acha que não foi uma atitude certa uma marca que demita esse cara? Sem dúvida, foi um tiro no pé. O Marcelo usa um termo muito bom, economia porca. Então, a economia porca, ela às vezes não te dá o efeito a curto prazo, mas a médio e longo prazo você vai ver essa mesma empresa voltando de novo com esse tipo de consultor. Por quê? Você não substitui isso. Você não substitui relacionamento. Relacionamento, a venda não começa num bom produto, a venda começa no relacionamento. Então, relacionamento é tudo. O respeito, o carinho. Por mais, às vezes, o Daniel, duro de negociar, um cara difícil, muitas vezes, no processo, porque ele é um baita de um vendedor, então negociar com um baita de vendedor é muito difícil. Eu brinco, às vezes eu vou comprar coisas pessoais, minha mulher fala, eu tenho até vergonha de ver você negociando na televisão, negociando não sei o que lá, porque você aprende a negociar e chegar no talo do processo. E não algo, eu vi até o Justus falando numa entrevista, não algo que vai prejudicar a marca, mas até onde você pode chegar, né? Então, não é o cliente sempre tem razão. Não. A gente pode, de alguma forma, sempre trabalhar nesse processo. Então, eu vejo que a marca Black School hoje é a marca mais humanizada no processo, mais família, apaixonada por aquilo que faz. E não há arrogância na nossa marca. Pelo contrário, nós reconhecemos que a gente precisa ser o melhor, mas não o primeiro, mas ser o melhor em atendimento, ser o melhor em qualidade de produto, ser o melhor em todos esses processos. E aí, estar em primeiro lugar vai ser uma consequência natural, mas estar lá em primeiro lugar a qualquer custo, tendo esse tipo de atitude, não é legal. Essa galera que está começando agora, por exemplo, uma pergunta muito comum para a gente receber aqui. Eles perguntam assim, Anderson, estou começando a vender suplemento, estou abrindo minha loja, iniciei no ramo agora, mas eu estou vendo que o preço que eu compro está muito alto comparado com o preço que eu vejo na internet. Não faz sentido eu entrar nesse ramo. O que você fala para essa pessoa? A internet é inexorável, nós estávamos falando um pouquinho antes até de começar o podcast aqui com o Charuto. Eu acho que a pandemia acelerou no mínimo em 5 anos, o Charuto acredita em 10, mas no meu entendimento eu acredito que acelerou no mínimo em 5 anos, algo que já ia acontecer naturalmente. Você tem marcas como Optimum Nutrition, grandes marcas que nos Estados Unidos a Amazon corresponde mais de 50% das suas vendas, para não falar bobagem aqui. Isso é inexorável. Mas eu acredito que a loja física ela jamais vai morrer. Uma boa loja física ela jamais vai morrer. Uma loja ruim, essa está fardada em nascer e morrer. Sem mix de produtos, sem trabalhar com marcas importantes, só querendo trabalhar com marcas preço pelo preço, e o cara entende que ele está vendendo. Você não vende, ninguém acorda de manhã, o Marcelo fala muito isso. Nossa, que vontade de tomar um suplemento alimentar. Você compra o resultado, você não compra o suplemento alimentar. Então, quando você compra um suplemento que a formulação é empobrecida, o resultado é empobrecido. Ou, pelo contrário, o resultado ainda é inverso àquilo que você gostaria. Então, a Black School, ela tem formulações True Label de grande performance. Por isso que a gente só tem atletas internacionais, atletas nacionais de grande porte, porque a gente quer mostrar qualidade. Então, para você que está começando, a internet respondendo esse processo, ela é inexorável. O cara que só fica chorando, mas o preço da internet... Cara, se você ficar olhando só para o retrovisor, né, você não vai seguir em frente. Faça o teu. Por quê? São canais diferentes.
O consumidor de internet, ele já é o consumidor da internet. Não adianta você fazer firula, achar que você vai fazer alguma coisa. Ele já é o consumidor da internet. Só que a internet tem um custo alto também, as pessoas não veem isso. Impulsionamento, frete, logística reversa, tudo isso são contas, e eu vi várias pessoas desse mercado digital quebrando. Ué, você é tão bom assim? Se vende tanto assim, por que esse cara quebrou? Porque a conta parece ser barato, mas é caro. Tá na internet. Eu vi muita gente no Mercado Livre exatamente quebrando. Exato. Por que você acha que as pessoas quebraram? Porque não fazem conta. A conta chega. E Mercado Livre é tudo emissão de nota, não tem como sonegar, é um processo diferenciado. Ou seja, você está dizendo que a conta chega e que uma hora chega o imposto para pagar de tudo que você vendeu. Aí chega o borrachudo lá e o cara tá... Durante anos você ganhou 10% de lucro e quando tu vai ver, na verdade, tem 20% de imposto para pagar. E fora a questão dos impostos, a gente está falando também de precificação. Você paga aí 16% de taxa, 12% de taxa, tem logística reversa, você paga, o cara manda um produto com uma pedra dentro para você de volta. Tem muitas contas aí que o cara não faz. E aí, se você não tiver uma boa margem ali para trabalhar e ficar só leiloando, né? O famoso cara da venda, né? Tem o cara da venda vendendo uma coqueteleira por 100 e o outro por 100. Aí o outro baixa para 90, o outro baixa para 95. Aí um viu que vendeu, vai para 85, vai para 70 e ele pagou 50. Daqui a pouco um tá vendendo a 45, o outro a 40 e os dois quebrou juntos. Então, você vê esse leilão a céu aberto, às vezes no mercado digital, e isso não é benéfico nem para as marcas. Por isso que hoje as marcas estão fazendo também, que foi uma dos questionamentos, sobre o site próprio. A Black School, diferente de mandando ali cupom especial, porque fica para inglês ver, né? Vai lá o cupom, tá R$100 no site, mas ele manda o cupomzinho de 50% de desconto. Então, isso não é legal. A Black School não faz isso. A gente tem 10% em média mais caro no nosso mercado livre ou no nosso site do que o mercado tradicional. Justamente para dar essa... E o nosso lá tem frete, o frete não é grátis. Tudo isso para que a gente consiga atender o consumidor que queria comprar diretamente da fábrica, porque ele já se decepcionou muito com produtos falsos, com produtos que não têm a qualidade que ele esperava. E aí ele quer comprar direto da fábrica e também equalizar o mercado. Então a Black School trouxe o site próprio com o único fundamento de equalizar o mercado, de ter ser um balizador de preço na qual os outros têm que seguir aquela média de 10% no máximo abaixo. E a gente está fazendo esse trabalho aí exaustivo, assim, cara, todos os dias, conversando com os parceiros. Pô, corrige aí para mim. Tá, sabe disso, a gente falou muito essa semana, principalmente na creatina, de ter um preço médio para todo mundo ganhar dinheiro e ser saudável. Porque o jeito que tá, vira uma carnificina e ninguém ganha com isso. Nem o cara que está no site e nem a loja física. Respondendo aí. Garoto, alguma pergunta? Não, eu ia perguntar sobre o que a gente estava falando, tanto que a gente tinha conversado um pouco, ele já fez ingressou duas ali. De uma pergunta. Então, só para a gente confirmar aqui, na tabela de vocês, na tabela do lojista, vamos dar um exemplo. Um whey, por exemplo, 100%, Tati. Na sua tabela ele está saindo a quanto hoje? Para um lojista iniciante? É complicado, não sei se essa pergunta aí, assim, acaba vazando às vezes um consumidor final. Não. Tô querendo dizer a tabela. Por exemplo, preço, porque ela pega ali e faz a porcentagem. Eu não vou falar a porcentagem que ela vai usar. Tá, mas o teu preço final no 100%. Quanto que é o teu preço final? Isso. Depende, né? Hoje a gente tem uma tabela única Brasil, né? A gente tem uma tabela única Brasil, que são proteínas entre proteína e creatina, e não trabalhamos na ponderada. Mas quando a gente vai trabalhar na ponderada, por exemplo, é uma pergunta difícil de eu te responder. Hoje a gente tem muito cliente no Rio de Janeiro, por exemplo, é MEI. Aí muda a rentabilidade. Muda todo o cenário. E aonde entra, às vezes, o mundo maromba. Vale a pena você vender para MEI? Não paga de falta? Não vale a pena, mas não vale a pena para ambos, porque ó, a Black School é a única marca, uma das únicas, de grande é a única, talvez, que ela tem uma tabela para cada estado, porque ela respeita a diferença, a gente estava até falando sobre esse assunto, ela respeita a diferença de impostos. Então, em São Paulo sai 18, aí aqui no Rio já sai com 7, que vira 12 de diferença, e assim por diante. E aí a gente respeita isso. Então, é difícil fazer esse tipo, por isso que eu não posso responder em número uma coisa que tem variação. Então, vamos lá, vou reformular. Quanto que é o teu preço final, por exemplo, num produto? Teu 100%. Consumidor final? Isso.
Tá em torno de 129. 129,90. Porque a minha pergunta vai basear aí. Vamos lá. E no site tá quanto? É isso. Eu entendi. E o site é muito importante, a gente sempre fala isso. Mas é sempre. A pergunta é boa, porque ela é complexa, mas ela é boa. Porque o site, uma coisa que os lojistas, eu vou ensinar aqui você, lojista, a fazer isso com o seu consumidor ali, quando está o seu cliente. Se você puder ir vendo lá para mim, Tati, quando o seu cliente está lá, é o preço de frete. O meu site é só a partir de R$199, que aí ele dá o frete gratuito. Então, quando chega alguém com o celular na mão, fala assim, mas e o frete? E o tempo de entrega? E todo o processo? Sim, então, isso tem um custo. Isso tem um custo. Então, assim, por isso que são mercados que vão continuar vivos, tanto a internet quanto o físico. Então, por mais que o meu site ele esteja lá 129, quanto é o meu site lá? 149,90. 149,90 no meu site. Para responder a pergunta do Charuto, a Black School hoje aconselha o lojista vender a 129, 139 e no site da Black sempre 10% a menos. Né? Sempre 10% a Ou menos. seja, vocês vendem mais caro do que respeitando eu venderia, jogando o mercado para cima, parametrizando a gente, né? Diferente de outras marcas que às vezes vende pra gente um produto a 89 e eles vendem a 109. Aí vem os cupons, fora os cupons, assim que eu percebo, especiais, aquele, né, o me engana que eu gosto. Então, a Black School, ela respeita você, lojista, ela respeita você também, revendedor virtual. Por quê? Todos ganham com isso, porque o virtual também sofre. Porque você imagina como o virtual sofre até mais. Como é que a Black School faz hoje para controlar os marketplaces, a queima? Na verdade, assim, é uma coisa muito complexa, porque você fala com um aqui, um na madrugada tá nascendo ali. Fora as contas fantasma, o cara que tem uma conta extra. Hoje, a marca, a gente está tentando trazer parceiros e não diversificar muito os revendedores virtuais. Então, já saber de quem é quem, porque a pizza é a mesma. Quando você está no Mercado Livre, é uma única pizza. Se eu começo a colocar isso aqui a 90, aí o outro coloca 80, e eu tenho muitos sellers trabalhando ali, acaba virando uma carnificina. Então, a gente está agora trabalhando mais verticalizado com revendedores mais profissionalizados, que fazem conta. Porque é o seguinte, tem até um risco aí. Você fica vendendo para revendedor online que não faz conta, ele vai deixar de pagar o teu boleto. Então, e como a Black School trabalha, não sei se como que é a Mundo Maromba aqui, mas a Black School trabalha também através de faturamento, via boleto e tudo mais. Então, é um risco muito grande. Meu financeiro hoje ele é muito mais exigente, porque a gente já separou mais o joio do trigo. Sofremos, né, durante esses 8 anos, não é fácil nesse mercado que nasce, morre, e tem gente às vezes mal intencionada, né? Mas, graças a Deus, tem muito mais gente bem intencionada, tem muito mais gente profissional, tem muito mais gente querendo fazer acontecer, e são poucos o joio aí, né? Analisando aqui, Anderson, como é que você vê a Black School posicionada no mercado? E o que você falaria para um lojista, o porquê que ele teria que ter a Black? Para mim, a Black School hoje, ela que tem mais qualidade na entrega daquilo que está no pote. É o True Label. O que está no pote faz a mesma coisa de você sacar R$100, digitou 100, mas saiu R$80, com essa diferença que a Anvisa às vezes permite. Na Black School, você tem qualidade sempre nos seus produtos. Pelo contrário, se for é para sobrar, é para cima, não é para faltar. Para que a gente honre o nome e para que a gente construa uma marca, não a curto prazo, mas uma marca que deixa legado. Uma marca que eu posso falar para os meus filhos consumir meu produto, que eu sei que está tranquilo, que eu sei que tem qualidade. E fora o atendimento. É um atendimento humanizado, de família, de irmãos. Então, você vai ter na Black School uma empresa séria que honra desde o cliente que compra R$10 ao cliente que compra 10 milhões de reais. Para a gente, vocês fazem a Black School. Nós somos a Black School. Pô, show de bola, tirou onda. Perfeito. É isso. Quer falar alguma coisa para mim? Não, para mim é isso. Eu ia só querer perguntar se eles têm alguma novidade que vão lançar na feira, ou se vai posicionar alguma novidade na feira, algum produto novo. Na verdade, obrigado pela pergunta. Depois a gente até... inclusive tem que cadastrar, se não tiver cadastrado os produtos, a gente tem algumas novidades que a gente já lançou lá na feira de São Paulo e a gente vai trazer isso também na feira aqui do Rio. Eu não sei se vem alguma novidade a mais, porque não estou nesse momento lá em loco, lá na GDS, lá na Black School, mas
eu sei que nós temos a nossa família lactase, que é o 4HD Whey Zero com lactase, ou seja, que vai realmente ir FOS na sua formulação para aquele que tem intolerância, e mesmo aquele que nem tem tanta intolerância assim, mas quer um produto mais leve, com um trânsito melhor intestinal, realmente é o produto no momento. Alto valor agregado, produtaço. Aí você tem as nossas barras, que tem a lactase também na formulação, e tem o colostro que há um dos alimentos mais nobres, ele é a secreção. Ali, quando a mãe vai ter o bebê, primeira secreção, ela libera o colostro nas primeiras horas. E esse produto, ele é muito top, é um produto que vai trazer um valor aí para que você tenha um aumento de hormônios aí naturalmente. Então, um produto anabólico, fantástico e não é caro. Produto custo e benefício, só que é novo no mercado, então experimente. Aqui na Mundo Maromba, com certeza, você vai encontrar. Você tem a linha agora, que é o Joint Flex, o Triple Joint, que vem aquela, que é o de AA aí no mercado americano, que é o Eggshell, que é essa membrana do ovo, na qual realmente em 8 dias melhora ou tira totalmente uma dor articular, né, das articulações, principalmente por causa de treino e tudo mais. Isso é muito comum, né, a galera que puxa a carga realmente, que treina pesado. E nós temos também, de novidade, o próprio Bone Crusher, com essas formulações com citrulina, com a beta-alanina beta-pure, que a gente coloca na nossa formulação, que está fantástica. E a diferença do meu pré-treino para muitos concorrentes é que a dose dele é de 5 gramas. Então, quando você tem um Bone Crusher de 150 gramas, ele dura 30 doses. Quando você tem, às vezes, o concorrente, a mesma parecida formulação é de 300 gramas, mas para 10 gramas na dose. Então o meu rende muito mais, porque ele é mais concentrado, ele é Black School, campeão aí, né, de vendas em suplemento alimentar na área, principalmente de pré-treinos. E aí, esses são os principais lançamentos. A gente também tem o nosso Testopack, que é um produtaço. Anabólico, não é um pack pré-treino, é um pack anabólico que tem fenogrego, tem... que é o Testofen, ele tem o próprio o colostro na sua formulação, entre outros itens na sua composição. Tá fantástico, um produto aí que vai estar nas lojas em torno de R$199, produtaço, e tá com promoção, vou falar a primeira mão aqui, promoção que na compra do pack vai vir uma camiseta regata Black School nessa compra do pack, na composição do produto já, né? Combo. Então, você que estiver na feira, comprou o pack, vai levar uma camiseta regata exclusiva Black School dentro do produto, dentro do pack. Vai ser essa promoção que a gente está lançando agora em primeira mão. Finaliza falando a data e o local. A gente vai estar aqui no Rio, né? Vai ser sexta, sábado e domingo. É a Expo Super Show, né? Aqui o local como chama? Sul América, que é o espaço de eventos. Sul América, Centro de Convenções. Então vai ser exatamente nos dias 24, 25 e 26 agora, né? Então não falte, vá até lá, vai nos visitar, vamos estar com uma sala VIP sensacional, vai ter degustação, vai estar nosso stand, independente do tamanho da feira, a Black School, ela sempre entrega o melhor. Então o stand vai estar lá com os lançamentos. Vamos estar na nossa sala VIP, te atendendo, lojista, Mundo Maromba, entre outras distribuidoras. Vamos estar juntos, fazendo essa festa e dando um abraço lá pessoalmente. Show de bola. Fala uma coisa, Tatiana. Não. Rapaziada, pra quem não sabe, a Japa não gosta de ser chamada de Tatiana. Então, se você é do Rio de Janeiro e quiser comprar Black School diretamente da fábrica, liga e fala: oi, Japa, não fala oi, Tatiana, que ela não te dá o desconto máximo. E, né, como ele sabe disso, ele só me chama do quê? Tatiana. Daniela. Tatiana é um nome bonito. Japa, todo mundo aí. Chama de Japa, Tatiana. É isso, fechou? Então é isso, Muito galera. obrigado, Obrigada, gente, pela gente. oportunidade. Deus abençoe. Isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. O Anderson deu um show aqui, muito conteúdo. E obrigado por quem estava aqui contribuindo. As perguntas aqui que não deu para responder. Mas obrigado a todos. Fechou, Brunão? Fechou. Deus abençoe.